LeBron James tem histórias malucas pouco conhecidas, como ter sido processado por causa de uma garrafa de Henny. Processou LeBron, dizendo ter sido enganado e perdido centenas de dólares. Até um mistério sobre seu suposto quarto filho secreto. Esse é meu quarto filho. Ele e o Bronny são gêmeos, mas ninguém sabe. Eu e Savannah tentamos manter isso em segredo por muito tempo. LeBron treina de forma estranha só pra jogar videogame. Você acha que isso é um jogo? É sim. Ele acha que pode sobreviver a quê? LeBron disse que sobreviveria a uma queda de avião. Sim, todas essas e mais ainda são as histórias mais malucas sobre LeBron. Primeiro, LeBron James estragou a diversão dos colegas apenas porque o fizeram perder um campeonato. Durante as finais da NBA de 2015, LeBron estava fazendo o quase impossível ao carregar seu time para ficar a apenas 2 vitórias do título. Então, LeBron esperava que seus companheiros de equipe continuassem focados, mas em vez disso, eles chegaram fazendo festa. Aparentemente é o J.R. Smith. É assim que você chega ao trabalho, pelo visto. Quem mais além de J.R. Smith? Quando ele chegou com seu hoverboard, foi só diversão e brincadeira, mas isso acabou zicando a série, ou pelo menos foi o que LeBron pensou. Porque os Cavs perderam naquela noite, perderam os 2 jogos seguintes e foram obrigados a assistir seus adversários comemorarem o título na própria casa. Então, LeBron ficou mais do que irritado. Ele não só culpou os hoverboards pelas derrotas, como também obrigou os Cavs a bani-los. Sei que LeBron foi criticado por isso. LeBron, comecei um merda. Ei, cuidado com o que fala, mulher. Mas aposto que você não sabia disso. A NBA bane qualquer um que odeia o LeBron, as pessoas ficam bem malucas com ele. Ei, Brian, é melhor você se organizar. Nunca vi isso na minha vida. Enquanto algumas dessas coisas são engraçadas, uma fã disse ao LeBron que queria que o filho dele sofresse um acidente fatal. Por isso, ele pediu a expulsão dela. O que o LeBron está procurando? Temos um torcedor que ficou um pouco fora de controle. E o LeBron está apontando isso para os árbitros. E o que eles vão fazer é tirar essas pessoas, vão retirá-las. LeBron pode fazer isso agora, porque há uma regra secreta desde sua decisão que chocou o mundo. Qual que é a sua decisão? Vou levar meus talentos para South Beach. Esse anúncio quase provocou a Terceira Guerra Mundial. Torcedores revoltados, queimando suas camisas, e a NBA sentiu que isso seguiria LeBron nas arenas. Então eles inventaram a regra do não ao ódio ao LeBron, onde está estabelecido que ódio verbal contra LeBron, usar produtos anti-LeBron ou até mesmo segurar placas com mensagens de ódio ao LeBron fará com que os torcedores sejam expulsos da arena e banidos. Até hoje ainda resta algum ódio, mas o time da cidade natal de LeBron, o Cleveland Indians, estava prestes a disputar a World Series contra o time da cidade natal de Dwayne Wade, o Chicago Cubs. Quem perder tem que aparecer no jogo em casa do outro cara, vestido com o uniforme do time vencedor. E depois de dizer isso, os 2 times lutaram para fazer dessa uma das melhores World Series de todos os tempos, que, claro, foi decidida no jogo 7. Um home run de empate deixou LeBron mais animado do que ao ganhar um campeonato. Depois, os Cubs estavam prestes a retomar a liderança nas extras e deram um título à sua cidade. Após a derrota de Cleveland, LeBron não só reconheceu a derrota. Eu tenho que usar. Não, eu tenho que usar. Eu tenho que usar. Quer dizer, é pra esperar na World Series, mas agora eu tenho que usar meu uniforme dos Cubs no jogo amanhã. Então, não zoem comigo, galera. Ele foi visto calçando tênis e meias dos Cubs, vestindo calça, camisa e boné. Depois, D-Wade filmou LeBron e o zoou enquanto caminhavam pelo túnel antes do jogo. Por que você está me seguindo, cara? Ei, ei, ei! Deixa eu mostrar no Snapchat. Tá bonito, pessoal? Você tá ótimo. Mas LeBron James acredita que não pode morrer. Toda vez que LeBron faz as malas, ele sempre mantém isso com ele. Seja chegando no aeroporto, esperando o avião ou voando acima das nuvens, ele não tem medo de que algo vá acabar em tragédia, tudo por causa do seu plano secreto. E um dos ex-companheiros de equipe de LeBron revelou seu segredo. LeBron uma vez nos disse que poderia sobreviver a uma queda de avião. Estávamos no avião conversando, sabe, estava rolando uma turbulência. Ele disse, não, sinceramente acho que eu conseguiria sobreviver se esse avião caísse. Acho que eu sobreviveria a uma queda de avião. E eu falei, cara, como assim? O que você vai fazer? Vai pular? Ele disse, sim, é exatamente isso que eu vou fazer. Ele pegou todos os travesseiros e cobertores dos compartimentos superiores, encheu tudo e planejava pular do avião para sobreviver. Esses implantes capilares devem estar afetando o LeBron. Duvido que travesseiros ajudariam ele nisso. Pelo menos suas crenças estranhas nunca o fizeram usar traje espacial. E o que LeBron James comprou não era só estranho, poderia até fazer ele pegar cadeia. Quando ele entrou para as finais da NBA, o estilo dele fez as câmeras dispararem, mas não foi só porque ele estava usando terno com bermuda. É porque ele era um homem feito carregando uma bolsa.
Essa é uma bolsa exclusiva do Tom Brown, e ela custa 41 mil porque é feita de couro de jacaré. Mas o LeBron mal sabia que essa bolsa poderia ter feito ele ser preso. Como ele chegou na Oracle Arena, que fica na Califórnia, acabou que a bolsa dele nem é permitida em todo o estado. Tudo isso porque um juiz da Califórnia emitiu uma proibição em todo o estado de qualquer produto feito com pele de jacaré. E se você fabricar, vender ou até mesmo possuir uma bolsa feita desse material, a punição é uma multa de $5 mil e 6 meses de prisão. Vamos torcer para que LeBron tenha vendido isso antes de ir para os Lakers. Caso contrário, o que comprou poderia tê-lo feito sair do país, pois sem querer fez sua comida favorita ser proibida. Taco! Era uma vez, você não conseguia nem abrir as redes sociais sem ouvir LeBron dizer: Vocês sabem que dia é hoje? Hoje é terça do taco. Porque toda terça-feira ele estava colocando a carne de alguém na boca. E não estou falando de tacos de carne como os que eu vou pedir agora. Os favoritos do LeBron eram tacos de peixe. Ei, não esses. Quem está editando esse vídeo? Acho que foram 6. O chefe do LeBron revelou que seus tacos preferidos tinham peixe frito, milho tostado e pico de galo. E ele se animava ao comer, principalmente ao convidar outros jogadores da NBA para provar. LeBron gritava publicamente sobre os tacos. Taco Tuesday. Ele lançou sua própria linha de produtos da terça-feira de taco. Em algum lugar é terça-feira. Gostaram da minha camiseta? No jogo dele, estádios inteiros gritavam o nome. Eles estão gritando isso. Olha o LeBron. LeBron tornou a terça do taco tão popular que até o Migos fez uma música sobre isso. Descanse em paz, Takeoff. Mas LeBron achava que a frase só fazia sucesso por causa dele. Então ele tentou oficializar as coisas registrando a marca terça do taco, mas além de ter sido negado, ele nem pode mais falar essas palavras. Taco. Fui censurado porque é um comercial e Taco Bell é marca registrada. Quero dizer, como alguém pode ser dono de taco? Todos deveriam poder falar e celebrar taco. Taco. Espera, LeBron não pôde dizer isso, mas eu posso. Taco, terça-feira. LeBron mudou de número após perder uma das pessoas mais importantes da vida dele. Depois usou o número 6, que tinha grande significado para ele. Um dos seus filhos, Bronny, nasceu em 6 de outubro. O outro filho, Bryce, nasceu em junho, o 6º mês do ano. O número 6 foi o que LeBron usou nas Olimpíadas para ganhar uma medalha de ouro e também o que ele usou jogando pelo Heat para conquistar seu primeiro título da NBA. Então, como esse número simbolizava alguns dos momentos mais orgulhosos da vida dele, ele continuou usando enquanto alcançava grandes feitos até 31 de julho de 2022, quando uma notícia devastadora mudou tudo para ele. Um dos ídolos dele, que também usava o número 6, a lenda da NBA Bill Russell, faleceu. E pouco depois da tragédia, a NBA anunciou que iria aposentar permanentemente o número 6 de Russell, então ninguém mais poderia usá-lo novamente. Exceto LeBron, que já usava. Sendo o último, sentiu-se obrigado a conquistar algo grande com esse número antes de deixá-lo. Ver o número 6 dos Lakers com o novo patch do Bill Russell é marcante. Como foi para você lidar com a perda do Sr. Russell e toda essa simetria envolvendo o número 6? Para mim, como parte da comunidade da NBA, perder um ícone assim parte o coração de todos. Todos sabemos a importância de Bill Russell para a NBA, especialmente para os Celtics, e também por seu heroísmo e ações fora das quadras. Vou usar o número 6 nesta temporada em homenagem a ele, mas ainda não sei se continuarei usando. Isso significa muito para mim. Estou feliz por fazer parte de uma liga grandiosa que representa muitas pessoas, e esse cara é realmente um ícone dentro e fora das quadras. Após tudo isso, LeBron fez da próxima temporada sua missão de se dedicar ao máximo. Ele carregou seu time o ano inteiro, desafiou todas as expectativas ao estabelecer um dos recordes mais lendários da história e se tornar o maior pontuador de todos os tempos da NBA. E ainda levou seu time mais longe nos playoffs do que qualquer um esperava, tudo isso vestindo o número 6. Após um ano histórico, LeBron surpreendeu ao anunciar que deixaria o número 6 e voltaria ao 23, em respeito a Russell. Caramba, tem que respeitar o LeBron por dedicar um ano da vida dele a outra pessoa. De fãs racistas às brincadeiras sobre festas do Diddy. Ron, sabemos que você estava nessas festas só de pena. Bron, todo mundo sabe que você ia nessas festas do Diddy. E muito mais. Para. Essas são 15 vezes que os fãs do LeBron exageraram. Que se dane, vai se ferrar, cara. E primeiro, alguns fãs mirins passaram dos limites zoando o LeBron. Vamos lá, Ron, parece que você se cagou nas calças. Ser zoado assim nem se compara a outros fãs que zoam o LeBron pela ligação dele com o Diddy. LeBron apareceu em fotos com o Diddy, foi ao aniversário dele e até cantou animado em outra festa com ele.
Depois que LeBron viralizou ao dizer isso... Ei, todo mundo sabe que não existe festa como a festa do Didi, então... A frase "não existe festa" igual a do Didi ia acabar sendo algo de que ele se arrependeria de ter dito, depois de todas as polêmicas envolvendo o Didi que estamparam as manchetes. Porque os fãs não só começaram a gritar com ele sobre isso enquanto ele passava de carro. LeBron, não existe festa como a festa do Didi, né? Certa vez, durante um jogo da NFL, outro fã zoou LeBron. LeBron, sabemos que você estava nas festas do Didi. A gente sabe que você estava lá! Beleza, agora passou dos limites. Mas falando em tentar tirar algo do bolso do LeBron, outro fã tentou processar o LeBron por causa de Hennessy e $800. Porque ele disse que achou que o LeBron realmente ia se aposentar. LeBron provocou o mundo em um vídeo viral ao dizer que anunciaria a maior decisão da sua vida em uma data aleatória. Quando muitos fãs imaginaram que LeBron poderia anunciar a aposentadoria após a temporada, os ingressos para o possível último jogo dele pelos Lakers subiram de preço. Um fã gastou mais de $800 em ingressos para o último jogo do ano. Logo depois, a grande decisão de LeBron mudou tudo. Os fãs perguntam para onde você levará seus talentos este ano. Qual sua decisão? E neste outono, cara, isso é difícil. E neste outono, eu vou levar meus talentos para a Hennessy VSOP. VSOP? Foi com essa conclusão que você acordou hoje? Foi essa conclusão que tive ao acordar hoje. Caramba, o cara realmente trollou o mundo inteiro, fez todo mundo falar só pra lançar um comercial sobre Henny. Sinceramente é meio hilário, mas esse fã não achou graça nenhuma e decidiu criar uma história ainda maior processando o LeBron pelo que gastou nos ingressos. Isso, claro, viralizou em todo lugar. Quero dizer, o cara até saiu no noticiário por causa disso. Andrew Garcia, de 29 anos, está levando seu jogador de basquete favorito, LeBron James, ao tribunal. Se eu fosse o juiz desse caso, teria dito assim: caso arquivado. Insano, mas nada disso é tão insano quanto um fã que realmente quis terminar com a namorada só pra ficar com o LeBron. Não tô brincando. O torcedor dos Lakers exibiu placa dizendo que terminaria com ela se conseguisse foto com o LeBron. E eu até entendo, porque olha só o LeBron nesse visual, ele é muito melhor do que ela. Enfim, o mais louco é que ela nem se importou, só falou: meu namorado vai me deixar? Se ele quer uma foto, faz o que tiver que fazer. Aquele fã ainda não conhecia o LeBron e acabou só passando vergonha. Mas em outras 4 vezes, depois que os fãs viram o cabelo do LeBron assim, e de tantas outras formas, eles zoaram a linha do cabelo do LeBron bem na cara dele, e a primeira dessas 4 vezes foi sobre o LeBron se gabando dos bilhões de dólares que tem. Vamos lá! Mas você ainda não tem cabelo, né? O que acontece, acontece, mas eu sei o que eu tenho: bilhões! Caramba, LeBron meio que ganhou esse debate, mas em outra ocasião, o cabelo de LeBron acabou sendo mencionado depois de uma derrota, e um torcedor ficou irritado. Ei, Bron, é melhor você dar um jeito nisso. Nunca vi isso na minha vida, meu. LeBron precisou ser contido. O debate ficou ainda mais insano ao citarem outra coisa além da linha do cabelo dele, e LeBron encerrou tudo zoando o cara por causa da namorada. É isso, eu escuto um torcedor. Cadê sua linha do cabelo? E a minha aqui atrás? Cala a boca e para de chorar. Você perdeu o Kyrie e o D, seu único armador decente. D-Rose te deixou na mão. Isso é loucura, mas tão insano quanto fãs cortarem o cabelo do LeBron durante o jogo. Nem sei como entraram com aquele cartaz enorme no ginásio ou deixaram fazer aquilo, mas chega de falar de cabelo. 2 fãs do LeBron exageraram, dizendo que queriam que o filho dele morresse. Devem ter ficado muito revoltados se o LeBron estava jogando muito bem a noite toda. No fim da prorrogação, LeBron se irritou, foi até o árbitro e gritou com 2 torcedores. A segurança rapidamente retirou os torcedores à beira da quadra, sem que ninguém soubesse o que foi dito. Os Pacers emitiram um breve comunicado. Depois LeBron falou brevemente sobre isso após o jogo, de forma vaga. Momentos em que passa dos limites, o que vi foram gestos e palavras que não deveriam ser tolerados no nosso jogo por ninguém. No dia seguinte, os programas esportivos repercutiram que torcedores disseram a LeBron: espero que seu filho Bronny morra em um acidente de carro. Caramba, desejar um acidente de carro pra alguém é loucura? Eu mesmo acabei de passar não por um, mas por 2 acidentes de carro, e eu não desejaria isso nem pro meu pior inimigo. Esses torcedores deveriam ter sido banidos. Mas essa torcedora deveria ser presa após virar alvo de investigação criminal por causa de uma corrente do LeBron. King James, e no formato da camisa 23 dele com vários diamantes, esse pingente foi algo que uma fã, Venitia Robinson, alegou ter encontrado em uma venda de garagem por apenas $5.
Então, com ele brilhando tanto, ela achou que tinha algo errado e foi até uma joalheria para fazer uma avaliação e descobriu o valor real, que por ser verdadeiro, acabou valendo $10.000. Meu Deus, ela logo pôs a corrente no eBay para ver quanto ganharia. Porém, parece que a corrente não era dela nem de quem a deu. Era do agente do LeBron, Maverick Carter. Maverick disse que havia perdido a corrente anos antes, pois foi roubada. Agora, Vanisha era a principal suspeita. E agora, com ele ameaçando problemas legais, eventualmente Vanisha contou uma história maluca. Ela afirmou que Maverick entrou em contato com ela dizendo que LeBron queria comprar pessoalmente, então ela poderia ir até a casa deles. Quando ela chegou, LeBron não estava. Só um grupo ameaçava e a forçava a entregar a corrente. Ninguém acreditou. Venetia disse que tomaria medidas legais, mas nunca fez nada, provavelmente porque inventou tudo. Sério, porque LeBron iria querer aquela corrente velha? Veja as correntes que ele usa. Algumas dessas são ainda mais insanas. Sinceramente, se ela quisesse outro pingente do LeBron, há milhões mais atuais. Só balançou a cabeça, cara. Mas falando em coisas que o LeBron usa, às vezes ele aparece com uns looks bem duvidosos, tipo esse, ou... Sinceramente, nem quero saber por que ele está vestido assim. Uma vez os fãs zoaram ele por se vestir como personagem de filme. Agora não estou falando das fantasias de Halloween dele. Quando ele se vestiu de Freddy Krueger, foi para um jogo vestido de Jason, ou até posou como Pennywise, o palhaço, e dançou em uma festa, fantasiado de criança. Parecendo saído de um filme de terror, a selfie mostrava ele formal demais. Então, os fãs não só disseram que ele parecia um defensor público ou um adulto falso de desenho animado, porque ele parecia um investigador particular. Os fãs disseram que ele parecia o personagem do filme Inspetor Budiganga, e literalmente o transformaram nisso. Nem dá pra vestir uma roupa sem ser criticado. Pegaram pesado, galera? Preciso tomar cuidado. Às vezes, só mencionar LeBron já faz alguém ser atacado pelos fãs, como ocorreu com Jeff Teague na NBA. Caramba! Não importava em qual time ele estava, ele era dominado pelo LeBron de novo, até o ponto em que ele começou a inventar coisas. Ele literalmente foi em um podcast e começou a falar besteira, usando a desculpa de que o LeBron só fazia isso com ele porque ele estava tomando substâncias ilegais. Ele estava usando esteroides, mano. Ele teve que ficar de fora porque estava realmente usando esteroides. Tava mesmo usando esteroides, mano. Supostamente. Ele tá viajando com isso. Mas, brincadeiras à parte, acusações desse tipo são sérias, então é claro que as pessoas não iam levar isso numa boa. É absolutamente ridículo. Por isso, quando Jeff foi a um posto de gasolina, os fãs do LeBron notaram e agiram. Quem foi o cara que chegou perto de mim no posto de gasolina? Cara, Esse quase foi seu último dia, cara. Eu estava de costas abastecendo o carro. Aí eu me virei de novo. E ele olhou de volta, tipo, você é um dedo duro. Eu falei, do que você tá falando? Bron não fez isso. Eu falei, cara, sai fora, cara. Após tudo isso, ele não só falou sobre o assunto, como contou uma última história e pediu desculpas. Da próxima vez que você falar qualquer coisa sobre Bron, as pessoas te ligam e dizem, ei, cara, é melhor você... Aí eu fico tipo, caramba, eu vim aqui pedir desculpas, desculpa. Tudo certo, mas não foi a única vez que fãs confrontaram outro jogador da NBA por LeBron. Eles também passaram dos limites com Jason Terry. Lembra dessa jogada? Hall da fama de comer. LeBron enterrou em cima de Terry com tanta força que virou um dos momentos mais virais da história da NBA. Os fãs fizeram de Terry um dos temas mais comentados no Twitter. Teve tanto meme que perdi a conta, até mudaram a wiki dele para a data da enterrada, dizendo que morreu pelo LeBron. Por isso, toda a carreira do Terry foi descredibilizada. Apesar de ser um dos maiores arremessadores, os fãs o esqueceram. Mesmo sendo campeão da NBA e vencendo o LeBron no início da carreira dele, isso foi ignorado. Só diziam que Jason Terry é lembrado apenas como o cara que levou a enterrada do LeBron. Ele disse que nas clínicas e acampamentos nos Estados Unidos, as crianças nunca perguntam sobre seus 19 anos de carreira, jogar com Dirk ou vencer um campeonato. Como foi pro LeBron enterrar assim em você? Agora ele nem pode ir ao mercado sem perguntarem daquela jogada. Sempre que vou a arenas ou ao supermercado, as crianças se aproximam e perguntam: Ei, você não é o Jason Terry? E por que o LeBron enterrou em você? Os fãs do LeBron às vezes são exigentes, mas menos do que os de outros times, como os de Nova York. Praticamente qualquer superastro da NBA que não joga nos times deles é criticado pra caramba. E além disso, o LeBron não é exceção. O diferente é que a culpa de Nova York odiá-lo é do próprio LeBron. Ele alimentou rumores de que entraria para o time, e a internet o colocou em uniformes de Nova York para animar torcedores. Alguns fãs chegaram a criar e usar camisas personalizadas do LeBron nos Knicks. Mas quando o LeBron nunca se comprometeu com o time, ele não só provocou os nova-iorquinos filmando a si mesmo andando pela cidade, mostrando a cidade para seus companheiros de equipe, levando o grupo
grupo no metrô e por que ele irritou alguém. E aí, beleza? Eu não conheço esse cara aqui. Ele tá viajando. Lançaram um vídeo brega sobre isso. De agora em diante, me chame de Pode Parar, meu novo nome. LeBron, saiba que estou indo atrás de você, beleza? Nas quadras de Nova York, LeBron ficava ainda mais desrespeitoso, dominando o time deles o tempo todo e protagonizando algumas das atuações mais insanas da carreira. Ele arranjava brigas e provocava os jogadores. Mas o pior era se autodenominar rei de Nova York e dizer que o estádio deles era seu parquinho favorito. Para provocar ainda mais, na próxima vez em Nova York ele usou um tênis escrito "Eu sou o rei" e dominou novamente. Aquilo foi a gota d'água. Agora, sempre que LeBron vai a Nova York, os torcedores tentam atacá-lo e nem deixam ele entrar em restaurantes sem confusão. O encontro mais inusitado em Nova York nem envolveu um torcedor dos Knicks. Como o Brooklyn Nets é de Nova York, um torcedor chegou a ameaçar mandar matar LeBron. Um torcedor disse: "Na quinta-feira, 18 de fevereiro, eu vou ao jogo entre Nets e Lakers. Vou esconder a arma que está na foto e entrar na arena para atirar na cabeça do LeBron durante um tempo técnico. Você foi avisado." Como assim? Bom, obviamente isso nunca aconteceu e o torcedor apagou a conta logo depois para não ser rastreado pela polícia. Mas caramba, tudo isso é ir longe demais. Agora, a verdadeira pergunta é: dizer que você é secretamente o pai do LeBron e processá-lo por milhões de dólares é ir tão longe assim? Isso tudo aconteceu porque LeBron passou a vida inteira sem conhecer o verdadeiro pai dele. LeBron ficou no escuro e compartilhou seus sentimentos com o mundo. Sabe, minha vida toda enquanto crescia, eu sempre me perguntava, por que eu? Sabe, por que eu? Por que meu pai não quis estar por perto? Quando LeBron chegou à NBA, ele deixou de lado o pensamento sobre seu pai e focou em se tornar grande. E a princípio parecia que nada poderia parar LeBron, até que ele foi atingido de repente por um escândalo que mudou sua vida. 8 de julho de 2010. Ao vivo na TV, LeBron anunciou uma decisão que o tornou uma das pessoas mais infames do planeta, assinou com o Miami Heat. E isso se tornou um dos momentos mais virais da história do esporte. Então, era o momento perfeito para o pai de LeBron fazer sua própria manchete. Do nada, um homem chamado Lester Bryce Stovall afirmou que era o pai de LeBron. Mas não só isso, ele estava processando LeBron e sua mãe, Gloria, por 4 milhões de dólares por causa de um escândalo de encobrimento de DNA, e toda a situação começou 26 anos antes, 15 de março de 1984. Lester afirmou que apareceu no corrente contínua Space Bar e conheceu a mãe de LeBron. Ela disse que estava na casa dos 20 anos e procurando se divertir. Então, por fim, Lester a levou para casa e descreveu a situação com Gloria como íntima. Mas mais tarde naquela noite, Lester ficou envergonhado com seu desempenho e decidiu ir embora sem nenhuma intenção de entrar em contato com Gloria novamente, até algumas semanas depois. Era a Gloria, e ela estava grávida. Naquele momento, Lester simplesmente não conseguia acreditar. Ele só disse para Gloria: "Se ele for meu, faça-o jogar basquete", e desligou o telefone. E lembre-se, isso foi no final de março, 9 meses antes de dezembro, e quando LeBron acabou nascendo, 30 de dezembro de 1984. Mas só 23 anos depois, Lester se arrependeu daquela ligação. 5 de dezembro de 2007. Finalmente chegou o momento em que Lester percebeu que tinha cometido um erro. LeBron agora dominava a NBA e tinha se tornado um multimilionário. Então Lester ligou para Gloria. Ele pediu desculpas e até tentou se reaproximar dela e de LeBron. Mas já era tarde demais. Gloria não queria mais nada com Lester. Como sabia que LeBron virou estrela sozinho, ela não queria que Lester aparecesse e ainda ameaçou mandar bater nele se ligasse de novo. Dias depois, LeBron soube da ligação e queria desesperadamente saber se o homem falava a verdade. Então eles concordaram em fazer um teste de DNA. Os resultados chegaram pelo correio. Lester não era o pai, ou pelo menos foi isso que LeBron e Gloria fizeram parecer. Lester sentiu que havia algo suspeito com o teste e acreditava que LeBron e Gloria mexeram nos resultados para encobrir as evidências. Lester afirmava que era a cara do LeBron. Tinham o mesmo tipo físico e altura. Nós temos aproximadamente a mesma altura. Poxa, no basquete a gente até enterrava igual. E que não tinha como eu não ser o pai do LeBron. Então Lester entrou com um processo de 4 milhões de dólares contra LeBron e Gloria por fraude, difamação e deturpação. As alegações iam e voltavam, mas LeBron se recusou a comentar. Por fim, em 2011, um juiz avaliou o caso e concluiu que Lester buscava dinheiro fácil apenas por ser pai do LeBron.
Então o caso foi arquivado e LeBron nunca mais reconheceu Lester. Até hoje, LeBron ainda não sabe quem é seu verdadeiro pai. E sinceramente, talvez ele nunca saiba. Mas beleza, isso foi insano. Mas às vezes os fãs passam dos limites quando são alcoólatras. Já teve vezes em que LeBron teve que literalmente tirar bebidas das mãos dos fãs. Ele já levou bebida jogada nele. Situações com bebidas de fãs deixam ele tão estressado que quase tomou cerveja durante um jogo. Às vezes ele fica tranquilo no banco com Elk sob o assento por precaução, e os fãs o criticam muito. Mesmo assim, ele já lidou várias vezes com fãs bêbados, sem conseguir se concentrar nos lances livres do outro time porque discutia com eles. Ele tem sido o melhor, disparado. Você vai ganhar 2 tacos grátis na compra de uma bebida no Jack in the Box para o Natal. Daqui a alguns dias, Claire. Pedir a ele para beber a cerveja dele e calar a boca evitou problemas antes que o torcedor arrumasse encrenca, ao contrário da ocasião em que outros mais bêbados precisaram ser escoltados pela segurança. Durante um jogo contra os Hawks, LeBron discutiu com torcedores na beira da quadra até os árbitros pararem o jogo para a segurança intervir. Os torcedores foram escoltados da arena e só se soube o que ela disse a LeBron após ela postar um vídeo no Instagram afirmando que pediu para ele não falar com seu marido daquele jeito. E ele disse algo como: "Senta aí, sua vadia." Acabei de ser expulsa do jogo por xingar uma garota que ele odeia por falar merda com meu marido. Durante o jogo, ele xingou meu marido e eu reagi. Não fale assim com meu marido. Fale de novo e eu acabo com você. Então ele começou a brigar comigo e disse: "Cala a boca, sua idiota." E eu falei: "Cala a sua boca, sua vadia." Após o jogo, LeBron tweetou sobre a Karen da quadra estar brava e outros astros da NBA também riram. Em entrevista, LeBron disse que achou que eles só tinham bebido demais. Não acho que deveriam ter sido expulsos, mas talvez os drinks tenham influenciado e a situação poderia se prolongar, tirando o foco do jogo. Acho que os árbitros agiram certo. 10. Um salve para o LeBron por ter levado numa boa e mantido a calma. Mas às vezes, quando os torcedores passam dos limites, isso faz com que ele acabe detonando o time inteiro. Isso aconteceu pela primeira vez em 2008, quando o LeBron jogava muito mal e seu time perdia. Mas errando a maioria dos arremessos, até mesmo airballs, errando enterradas e muito mais, alguns nem eram torcedores aleatórios. Literalmente a namorada e o primo do Chris Bosh estavam zoando LeBron. Isso quase foi um grande erro, pois o jogo nem estava equilibrado. A partir desse momento, LeBron dominou até o final, marcando várias vezes. Ele marcou 24 pontos no último quarto, 26 dos últimos 27 pontos dos Cavs no total. E no final, ele não estava apenas dizendo que tudo era culpa deles. Vem cá, quero dizer, LeBron diz: "Ok, a culpa é sua, a culpa é sua." Ele liderou seu time para uma vitória de virada, e depois do jogo fez questão de que todos soubessem. Sim, eles são o motivo pelo qual os próprios Raptors perderam esta noite, porque eles me irritaram um pouco. Agora você pensaria que nenhum torcedor faria isso de novo, mas está errado. Durante um jogo em que LeBron estava enfrentando seu ex-time, LeBron já estava jogando muito bem, fazendo várias jogadas e, sinceramente, ele não precisava de mais motivação. No fim do terceiro quarto, com o jogo apertado, ele arremessou e errou. Então percebeu que um dos maiores torcedores dos Cavs no ginásio bateu palmas forte e balançou a cabeça como quem diz: "Beleza, agora vai." A partir daquele momento, LeBron fez exatamente o que você provavelmente esperava que ele fizesse, jogada após jogada após jogada. Alguns momentos depois. Após a jogada, LeBron dominou em um dos seus melhores jogos da temporada, marcando 21 pontos no último quarto, totalizando 46 pontos e garantindo a vitória diante daquele cara. No final, LeBron fez questão de mostrar para todo mundo que tudo aquilo aconteceu porque aquele torcedor se empolgou um pouco demais. Ele ficou bem animado por eu ter errado aquele arremesso, mais do que eu queria, mas é normal torcer pelo time dele. Acho que ele quis mostrar isso. Eu sabia que ainda tinha mais um quarto, e o quarto período é meu favorito. Cara, não provoque o LeBron, pode não dar certo pra você. Mas honestamente, a forma mais absurda como os fãs do LeBron passaram dos limites envolveu racismo, ocorrido de várias formas. LeBron virou notícia ao admitir que, jogando em Boston, sente-se discriminado devido a muitos torcedores racistas que gritam ou fazem coisas absurdas com ele. Quero dizer, que lugares? Quero dizer Boston. Boston? Por que você odeia Boston? Porque eles são muito racistas, é por isso. Falam qualquer coisa e tudo bem. E sinceramente, LeBron não estava mentindo sobre as camisetas. Os torcedores de Boston eram meio malucos mesmo. Mas enfim, isso nem é a coisa mais racista que o LeBron já enfrentou. Quero dizer, nem mesmo placas racistas seguradas por torcedores viraram investigação policial, como aconteceu com o LeBron em 2015.
Ele acabara de gastar 21 milhões de dólares em uma mansão em Los Angeles. E mesmo que aquela casa fosse bonita, manchetes surgiram em todo lugar e saiu uma notícia de que a casa do LeBron tinha sido vandalizada. Atrás de mim está, creio que você chamaria de casa de verão do LeBron James. Poucos sabiam que ele tinha uma casa aqui. E esse é o portão que nos disseram que foi vandalizado, por assim dizer. Ele foi pichado com a palavra com N. Nos disseram que era bem grande e quase ocupava toda a extensão do portão. Os vizinhos ficaram surpresos com um insulto racial pichado no portão dele. Então é claro que LeBron ficou irritado e falou não só sobre a situação dele, mas também sobre os problemas que acontecem no mundo inteiro. Mas isso só mostra que o racismo sempre vai fazer parte do mundo, vai fazer parte dos Estados Unidos. Sabe, o ódio, nos Estados Unidos, especialmente para os afro-americanos, é algo vivido todos os dias. Há muitos jogadores da NBA que odeiam o LeBron por diferentes razões. Eu temia o Mike. Nunca ouvi jogador dizer que temia o LeBron. A gente não ligava pro LeBron. Não me importo, ele é velho. Se mais alguém disser que LeBron James é por causa do Michael Jordan, vou dar um tapa na hora. Primeiro, Anthony Edwards vem desrespeitando todo o legado do LeBron. Isso só piorou com o tempo. Tudo começou na temporada de novato do Edwards, quando ele partiu pra cima do LeBron, matou uma bola de 3 na cara dele e depois ficou encarando, sorrindo. Mas as coisas ficaram ainda mais loucas quando ele e o LeBron se enfrentaram de novo. E o Edwards deu um toco tão forte no LeBron que ele ficou deitado no chão por um tempo. E claro, reclamou com os árbitros. Depois disso, as pessoas começaram a perceber o quanto ele realmente odiava o LeBron, quando ele não só deixou o LeBron fora do debate de maior de todos os tempos. Meu maior de todos os tempos, pode parecer loucura, mas é Kevin Durant. Edwards confrontou o LeBron. Eu não admiro ninguém na liga agora, atualmente de jeito nenhum. Nem um pouco. Quero amassar o LeBron no 1 contra 1. Quem não quer? Se diz que não gosta de competir. Certo, após dizer que ia amassar o LeBron, ele ainda o desrespeitou de propósito. Anthony Edwards está falando besteira o tempo todo. O tempo todo. Ele chama o Bron de sobrinho, o que é loucura. A confiança dele é inacreditável. É uma provocação. Você não é páreo pra mim, Bron. Você é ruim no Call of Duty. Nenhum de vocês grandões me marca. A gente estava acabando com você. Falar essas loucuras, como chamar o LeBron de sobrinho quando ele poderia ser pai dele, não foi só insano, isso só aumentou o ódio. Porque quando eles se enfrentaram nos playoffs, primeiro o LeBron errou um lance livre, então o Edwards, claro, teve que provocar. Depois ele realmente passou por cima do LeBron no 1 contra 1, como sempre quis, só pra ajudar o time dele. O time dele saiu na frente na série, mas o confronto ficou físico já no jogo seguinte. E uma falta marcada, Edwards e James. São duas posses de bolas seguidas. Chega disso, certo, pessoal? Porque são duas posses de bolas seguidas em que Ant vai pra cima do LeBron, coloca as mãos no peito dele e esses dois competidores estão se enfrentando. Após isso, o LeBron se lançou na bola e atingiu Edwards, machucando-o. Os Wolves venceram a série, o que deixou Edwards ainda mais convencido. Como foi enfrentá-lo? Você quis provar algo ao agarrá-lo daquele jeito? Vai ser físico. Vou dizer que queria provar um ponto, mas só queria mostrar que ele não pode fazer o que quiser a noite toda. Agora, se nada provou que Edwards implicava com LeBron, ele começou a desrespeitar seu legado. Como quando viu uma foto dele indo enterrar e postou: "Depois de 23 anos você ainda não inventou uma enterrada nova". E quando perguntaram pra ele recentemente pra montar o quinteto titular de todos os tempos, ele tirou o LeBron e colocou ele mesmo. Vou de Steph Curry na posição 1. Anthony Edwards na 2, Mike Jordan na 3, KD na 4 e Shaq fechando. Vou ficar com esse time. Beleza, é desrespeitoso deixar LeBron fora dessa lista. Então, claramente, ele odeia esse cara. Mas o ódio do Ja Morant é ainda mais forte, pois ele chegou a fazer gesto de arma pro LeBron. Lendas da NBA não temiam LeBron. A gente não tava nem aí pro LeBron. Eu nunca ouvi nenhum jogador dizer que tem medo do LeBron. Jogadores fizeram tatuagens desrespeitando LeBron. E até jogadores da NBA brigaram com ele por causa de seus tênis. Você pega um tênis LeBron e quer usar numa terça à noite contra mim. Eu vou acabar com você, sem dó. Mas tudo bem. Antes de falarmos desses casos, começando pelo Ja Morant, não foi surpresa ele desafiar um dos maiores de todos os tempos. Afinal, ele já disse que era melhor que Michael Jordan. Dessa vez você não está dizendo, eu teria acabado com ela. Eu teria acabado com eles também. Você teria derrotado Michael Jordan. Talvez você acabe com o Jordan, mas você não vai acabar com o Jordan. Mesmo assim, todo fã de basquete respondeu que... Ei, de jeito nenhum. Já não ficou só falando besteira, dizendo que não tinha concorrência? Quando você olha pra liga, em quem pensa? Vamos ter que passar por eles? Celtics. Ninguém no Oeste. Não, eu estou tranquilo no Oeste. Já continuou fazendo enterradas incríveis em outros jogadores e sentiu que só faltava um pra ele humilhar. Em quem você ainda quer enterrar e não conseguiu? LeBron.
provavelmente eu conseguiria esse pôster e colocaria logo na entrada da minha casa. Provavelmente colocaria na parede toda. Se eu realmente enterrasse em cima do LeBron, provavelmente levaria falta técnica. Após dizer isso, parecia que sempre que Ja enfrentava LeBron, ele evitava a jogada inteligente só para tentar enterrar sobre ele. Teve um jogo em que o Ja tentou uma enterrada insana em cima dele, levou falta de ataque e depois caiu na cabeça do LeBron numa segunda tentativa. O cara tava insano. Então dá pra entender por que, em outro jogo, o LeBron fez o post-up em cima do Ja, derrubou ele antes de marcar e depois fez o gesto do muito pequeno, deixando o Ja irritado. Ele pegou a bola, marcou e ainda correu até o LeBron, trombando nas costas dele. A reação entre você e o LeBron? Tipo, qual foi a sua perspectiva sobre aquele primeiro tempo? Acho que fiz o gesto de muito pequeno pra alguém realmente muito pequeno. Ele respondeu de forma respeitosa. Ele tem 2,3 metros, sei lá. Eu esperava isso. Achei que foi falta de ataque. Ele fez isso e eu não recuo pra ninguém. Não importa quem você seja. O manda-chuva da liga. Se você derruba o principal, quem mais vai temer? Não tenho medo de ninguém. Após tudo isso, postaram sobre LeBron provocando Ja, que respondeu zoando LeBron e os Lakers pela derrota. Mas espere um momento. Você pode ganhar dinheiro com meus vídeos e receber mensalmente apoiando o canal. Confira minha página no Gigastar ou use os links na descrição ou comentário fixado. Voltando ao vídeo, o ódio não parou aí. Quando se enfrentaram nos playoffs, LeBron lembrou da fala de Ja sobre estar tranquilo no Oeste e fez questão de liderar seu time, marcando a cesta da vitória em um jogo e depois atropelando os Grizzlies no último da série. LeBron destruiu o sonho de um time nos playoffs? Isso já é conhecido. Mesmo assim, o ódio só aumentou com o tempo. LeBron fez uma enterrada no contra-ataque e provocou Ja no banco, deixando-o tão irritado que empurrou LeBron. Em outra, Ja passou algo grudenta nas costas de LeBron e zoou com ele durante o jogo. O momento mais insano que mostra o ódio de Ja por LeBron foi quando, após um colega do time acertar uma bola de 3, Ja apontou uma arma para LeBron e fingiu atirar. Cara, me surpreende ele não ter sido multado por algo ilegal. Isso lembra o ódio de outro jogador pelo LeBron, que lhe custou $50 mil. Espera aí. Antes de tanto dinheiro sair do bolso de Isaiah Stewart, ele já tinha ódio do LeBron. No ano de novato do Stewart, LeBron fez 30 pontos facilmente, acertando várias bolas de 3 e marcando sempre em cima dele. Era visível a frustração do Stewart sempre que o LeBron o dominava nos confrontos. A situação ficou tensa quando o Stewart bloqueava LeBron num lance livre e levou uma cotovelada no rosto. O clima esquentou e Stewart parecia pronto para brigar com LeBron. Ele precisou ser contido por quase todos. Por um instante parecia ter acabado, mas Stewart correu novamente em direção ao LeBron e derrubou técnicos tentando alcançá-lo. Isso é insano, isso é loucura, isso é loucura, isso tá muito louco agora. Bem, dá pra ver o rosto e o sangue escorrendo pelo rosto do Isaiah Stewart. Eles avisam o banco dos Lakers para ficar atento a ele saindo pelo outro lado. Estavam claramente em modo de perseguição. Sei que alguns policiais estão descendo pelo túnel. Eu só estou mostrando certas imagens e borrando o resto porque pode confiar em mim. Quando eu digo que o rosto do Stewart estava tão ensanguentado que parecia que o cara tinha acabado de sair de uma luta de UFC. Sem dúvida foi um dos episódios mais insanos em uma quadra da NBA, ainda mais por ser a primeira expulsão da carreira do LeBron. Então, depois mesmo que o LeBron tenha tentado disfarçar, dizendo que foi 100% acidental, o Stewart não acreditou nisso nem por um segundo. Essa não vai ser a última vez que eu falo sobre isso, sabe? Eu assisti ao vídeo, sabe? E, pessoalmente, como eu disse, eu não senti que foi um acidente. Apesar da intenção, a NBA suspendeu o Stewart por só 2 jogos sem salário, totalizando $50 mil. O Stewart bloqueou o LeBron com tanta força que o derrubou. Por isso, não me surpreenderia se esse ódio o fizesse querer brigar com o LeBron novamente. Nunca imaginei que o ódio de uma lenda da NBA por LeBron envolveria Didi. Todo mundo sabe que a festa do Didi é única. Então é isso aí. Vamos lá. Sim. Antes de ter qualquer relação com aquelas festas secretas, Shaquille O'Neal na verdade jogou ao lado de LeBron, mas ele não gostava dele desde o começo. Eu sentia inveja dele porque fazia coisas que eu não conseguia. Tipo, o técnico falava, ei, cara, vamos treinar às 10. E o Brian falava, não, vamos treinar ao meio-dia. Beleza, treino ao meio-dia. E eu ficava tipo, caramba, ele pode trazer os familiares dele no avião e outras pessoas também. Fiquei tipo, já sou homem há tempos. Não sabia que você tinha tanto poder. E os ciúmes dele não parou por aí, porque quando LeBron finalmente passou o Shaq na lista de maiores pontuadores de todos os tempos, ele literalmente quebrou tudo que estava por perto. Esse é o seu novo troféu.
Mas o ódio continuou ficando mais forte, e é exatamente por isso que Shaq não só zoava o LeBron por parecer afeminado. LeBron tem a melhor curvatura das costas. Ele também criticou LeBron por reclamar do calendário da NBA e depois tentou desmerecer sua trajetória. Ouvi jogadores dizerem, inclusive eu, que temiam o Mike. Ouvi jogadores da sua geração dizerem que temiam o Kobe, mas nunca ouvi alguém dizer que teme o LeBron. Agora, quando o LeBron ouviu tudo isso, ele simplesmente teve que responder e postar sobre como a sequência dele de 1.210 jogos seguidos marcando 10 pontos ou mais era literalmente mais longa do que toda a carreira do Shaq. Mas as coisas ficaram ainda mais loucas porque quando o vídeo do LeBron viralizou, onde ele falava sobre as festas organizadas pelo Diddy, os fãs usaram o ódio do Shaq pelo LeBron para criar algumas das thumbnails mais absurdas que eu já vi. Ainda assim, não são melhores que as minhas thumbnails. Outro jogador não só odiava LeBron, mas também iniciou uma treta com uma cidade inteira com suas ações e palavras. Porque com o LeBron sendo de uma cidade não muito longe de Cleveland, além de ter feito os Cavs serem relevantes pela primeira vez em muito tempo, os torcedores não ficaram nada felizes quando um cara feio desse jeito ficava constantemente odiando o rei deles. As coisas começaram a ficar loucas quando o LeBron fez uma dancinha depois de sofrer uma falta. Então, Noah começou a provocar ele enquanto ele cobrava os lances livres. Depois, em outro confronto, LeBron fez 40 pontos em cima do Noah e ainda piscou pra ele enquanto derrotava o time dele em um jogo de playoff. Então, tudo o que o cara amargurado conseguiu dizer foi: Você gosta? Você acha Cleveland legal? Tipo, eu nunca ouvi ninguém dizer, eu vou pra Cleveland nas férias. Tipo, o que tem de tão bom em Cleveland? Após o que Noah disse, o pessoal de Cleveland não só falou absurdos sobre ele, mas outros torcedores admitiram que ele passou a ser odiado por toda a cidade. Nesse ponto, Noah não tinha motivo para se segurar, então ele deixou todo mundo saber o que realmente sentia sobre LeBron. Eu odiava esse cara. Eu odiava o corte de cabelo dele. Eu odiava o jeito que ele parecia. Eu odiava o jeito que ele falava. Eu odiava tudo sobre ele. As entrevistas dele me davam vergonha alheia. Eu não gostava de nada nele. Obviamente, admitir isso só ia piorar ainda mais as coisas. Mesmo após LeBron mudar de cidade, venceu novamente o time do Noah em uma disputa por vaga nas finais, e Noah ainda chamou o trio de Miami de Hollywood pra caramba. Quando LeBron voltou a Cleveland, eles se reencontraram nos playoffs, e LeBron enterrou na cabeça dele. Steamboat James enterra com vontade. E então foi até Noah. Trocaram algumas palavras, esses dois já têm uma história. Ao longo dos anos eles vêm trocando provocações verbalmente. Depois que aquele cara realmente chamou ele de covarde, eu achei que o ódio não podia ficar muito mais intenso do que aquilo. Anos depois, com LeBron ainda em atividade e Noah aposentado falando besteira em podcasts, ele revelou o lado mais insano de seu ódio por LeBron. Bem, as pessoas precisam entender que não tinha nada a ver com Cleveland. Tinha tudo a ver com aquilo. LeBron James estava tirando onda com a gente dançando antes do jogo. Pete Myers falava no meu ouvido, "Você tá vendo isso? Porra! Eu sou um competidor. Eu vejo essa merda me deixou maluco. Então eu tive que avisar ele. Meu Deus, mas tudo bem. Ser odiado por uma cidade não se compara ao ódio de Charles Barkley por LeBron, que o tornou piada no mundo da NBA. Tudo isso começou quando LeBron estava prestes a tomar a decisão sobre para qual time iria jogar, dedicou um programa inteiro para isso e deixou o mundo em suspense. No final, ele escolheu o Miami Heat. Neste outono vou levar meu talento para South Beach e me juntar ao Miami Heat. Barkley não só disse que foi bobo ficar ali torturando a gente por 1 hora, como também queria esse tempo de volta. Ele ainda se irritou com o time escolhido por LeBron. Fiquei decepcionado. Queria que LeBron continuasse em Cleveland, sendo sincero. Sabe, eu não culpo o cara, mas acho que seria muito mais importante e significativo ganhar um campeonato em Cleveland do que seria em Miami se ele ganhar. Parece que Barkley estava com inveja de LeBron, já que nunca ganhou um anel e sabia que LeBron estava para conquistar o seu. Mas claramente ele se incomodou com o LeBron, pois nos 7 anos seguintes, Barkley o criticou constantemente, chamando-o de chorão, dizendo que nunca estaria entre os 5 melhores e criticando por montar um super time. Eu só vou dizer isso. Qualquer pessoa da mídia que eu encontrar pelo resto da minha vida, que tentar me dizer que LeBron James é tão bom quanto Michael Jordan, eu vou dar um tapa na cara dela na hora, sem nem pensar 2 vezes, e vou arriscar com a justiça depois. Mas LeBron se cansou desse veterano tentando humilhá-lo e respondeu: "Não vou deixar ele desrespeitar meu legado assim. Não joguei ninguém pela janela. Nunca cuspi em uma criança, nem tive dívida não paga em Vegas." Caramba, parecia que LeBron tinha um dossiê do FBI com tudo de ruim que Barkley fez. Depois disso, centenas de fãs do LeBron começaram a zoar o Barkley também. Ainda assim, Barkley voltou a atacar LeBron e até sua família.
especialmente após Stephen A. Smith criticar Bronny. Eu estou realmente tentando ser o mais respeitoso possível. O que fez com que LeBron o confrontasse cara a cara em um jogo. Barkley também usou o Bronny nessa situação para zoar o LeBron. Aqui está o que vou dizer, se fosse um switcheroo. Vai, Brian, manda a bola. Vou te dizer uma coisa, não podemos falar nada de ruim sobre o Brandon. Não queremos que o Brian venha pra cima da gente lá no centro da quadra. Cara, ele não odeia só o LeBron. Ele odeia a família James inteira nesse ponto. Mas outro jogador continuou odiando o LeBron depois de quase apanhar dele. Embora Mario Chalmers não fosse um dos maiores caras com quem LeBron jogou, ele sempre chamava a atenção do LeBron quando errava, a ponto de, em um jogo, precisarem ser contidos para não brigarem. Além disso, Mario Chalmers falou algo naquele momento que só os colegas de time ouviram e só foi revelado anos depois. Mesmo aposentado e muitos achando que o ódio de Mario Chalmers por LeBron tinha terminado, ele continuou nutrindo esse sentimento. O que você disse? A gente discutiu. Para de agir como um babaca. É isso, beleza. Eu falei isso e fui demitido do Los Angeles Lakers. Por isso entendo como você se sente por não poder dizer isso. Você é o melhor jogador. Pare de agir como um babaca e seja o melhor. Nunca vi o Brian pular assim, tá ligado? Como se ele fosse, tá ligado? Eu nunca vi isso dele, então eu não sabia o que ia acontecer. Tudo que eu sabia era que eu não podia deixar ele botar as mãos em você. São 127 quilos contra 86. Já que até os colegas do Chalmers achavam que LeBron venceria, ele só seguiu provocando, como ao fazer LeBron parecer fraco. Ninguém teme o LeBron ou pensa, caramba, vou jogar contra ele. Ninguém falou isso, não sei o motivo. Certo. Porque eu já vi pessoas ficarem assustadas quando realmente ficam frente a frente com ele, mas elas não ficam com medo só de pensar nesse confronto. Certo. Já ouviu alguém daquela época falar sobre enfrentar o Jordan? Existe medo. Bem aqui. Então, quando você tem pessoas que temem um jogador, isso já te diz algo diferente. Eu já sabia. Tipo, o Jordan é simplesmente esse cara. Tipo, eu ficava tipo certo. Após elogiar tanto Jordan, Chalmers, que só ganhou títulos por causa do LeBron e jogou mal depois, ainda o desrespeita. Mas meu objetivo, sim, com quem eu quero viver e morrer, tem que ser o George. Odiar os maiores de todos os tempos nem se compara ao LeBron brigando com o pai de um jogador atual da NBA. Quero dizer, o pai dele não é nada demais, mas ele é bom. LeBron acabou dizendo isso porque depois de já ter sido criticado pelo mundo da NBA por pressionar os filhos a serem jogadores de basquete e fazer de tudo para colocar o Bronny no seu time, quando o jogador atual da NBA, Dylan Harper, estava sendo entrevistado, o pai dele estava por perto e alfinetou o LeBron sem motivo nenhum. Foi uma visão que você teve. Estrela. Eu gosto disso. Eu sou LeBron James. Não direi aos meus filhos o que fazer, só quero que eles arrasem. Até Dylan abaixou a cabeça chocado, pois sabia que os comentários do pai fariam LeBron querer dominá-lo como punição. Como LeBron sabia que o pai de Dylan era Ron Harper, ex-jogador com 5 títulos por ter jogado com Jordan e Kobe, ele respondeu à altura. Sim, Dylan é ótimo. O pai dele não presta, mas ele é excelente. Após criticar o legado do cara, Ron tentou encerrar colocando quem acima do LeBron? Pé pequeno, Scott colocou LeBron James em primeiro. Scott acima do LeBron. Então, o motivo pelo qual coloquei Scott Pippen como o maior ala de todos os tempos é porque ele tinha 5, ele podia defender do 1 ao 5. Mas o LeBron também conseguia fazer isso no auge dele. Porém, mas o LeBron pode fazer isso, mas o LeBron não consegue fazer como ele fazia. Beleza, vovô tá viajando mesmo. Mas isso nem se compara ao ódio de outro jogador pelo LeBron, que envolveu uma tatuagem e uma enterrada quase fatal. Por quase uma década, LeBron fazia quase 30 pontos por jogo contra Jason Terry sempre que se enfrentavam. Depois de odiar o cara em silêncio por sempre perder para ele, Terry fez algo impossível de esconder. Tatuou o troféu das finais para mostrar que venceria LeBron antes mesmo do confronto na final. Depois disso, Terry ficou mais confiante de que LeBron não o venceria nem marcaria em jogos importantes. Ele disse aos repórteres: "Estou pronto para o desafio. Vamos ver se ele faz isso por 7 jogos." E quando a final que o Terry previu finalmente virou realidade, ele começou a provocar o LeBron praticamente em toda a posse de bola, e ainda fez por merecer, chegando ao ponto de alguma forma ter uma média de 18 pontos por jogo com quase 50% de aproveitamento nos arremessos, o que fez todo mundo zoar o LeBron por sumir na hora decisiva. No jogo 5, Terry arremessou na cara do LeBron e fez o impensável. Terry para 3 de longe. Após falhar no maior palco da carreira, LeBron esperou quase 2 anos por vingança. Então, quando Terry finalmente estava no Celtics, LeBron teve sua chance e quase matou o cara. Paul Staines! Durante 3 semanas eu checava o celular e recebia mensagens. Cara, você tá bem? Tipo, números que eu não via há 8 anos. Eu via números aparecendo. Caramba, você tá tudo certo?
Você tá bem? Não sei do que essas pessoas falam. Até na Wikipédia colocaram a data da minha morte tudo certinho lá. Isso é loucura. E mais, o episódio virou trending topic no Twitter, gerou incontáveis memes e arruinou a carreira dele, pois, onde quer que vá, todas as crianças só conhecem ele como o cara que foi morto pelo LeBron, até no supermercado. E o pior é que, sempre que vou a arenas ou ao supermercado, crianças pequenas me abordam. Ei, você não é o Jason Terry? Sim, sou eu. Por que o LeBron fez aquela enterrada? Desculpa, achei que você pediria um autógrafo. Podemos tirar uma foto? Podemos fazer a enterrada? Sim, vamos. Um aperto de mão ou algo assim, porque ele faz isso com você. Cara, isso é loucura. Mas quando outra lenda criticou o LeBron, ele acabou quebrando um dos recordes mais insanos do esporte. Tudo isso porque Kareem Abdul-Jabbar estava com ciúmes de que LeBron tinha uma trajetória de carreira parecida com a dele e estava prestes a se tornar ainda melhor. Kareem foi um dos maiores jogadores de basquete do ensino médio de todos os tempos. LeBron também foi. Kareem e LeBron foram a primeira escolha no draft da NBA. Kareem foi escolhido várias vezes para o All-Star, ganhou MVPs, títulos e ainda jogou no Lakers no fim da carreira. LeBron fez o mesmo. Além disso, ele já estava irritado porque o cara era visto como o melhor, mesmo tendo conquistado menos. Quando o LeBron fez uma jogada decisiva e comemorou com a famosa Big Balls Dance, como se as bolas dele fossem maiores que as do Kareem, já que o cara começou a reclamar muito. LeBron foi multado em $15 mil por fazer a pose das bolas grandes após a vitória dos Lakers sobre os Pistons. Pra mim, vencer já basta. Por que você precisa fazer uma dança infantil e estúpida e desrespeitar o outro time na quadra? Não faz sentido. Lendas não dançam. Espera aí, lendas não dançam? Deve ser demência, pois Kobe já fez essa comemoração antes. E o documentário de Michael Jordan se chama The Last Dance. Enfim, Kareem estava alfinetando LeBron sem motivo. Semanas depois, ficou ainda mais irritado à toa quando a Covid dominava o mundo. LeBron fez piada disso no Instagram com memes, comparando ao resfriado comum. Kareem se irritou ainda mais, já que sempre foi uma voz forte em temas do mundo real. Então ele não só disse que LeBron estava completamente errado, como também afirmou que o meme de LeBron foi um golpe em seu legado valioso. Relatos dizem que Kareem afirmou que certas atitudes de LeBron são indignas e deveriam envergonhá-lo. Esse é apenas o ponto de vista dele. LeBron nem precisava responder, pois sabia que estava prestes a quebrar o lendário recorde de Kareem como o maior pontuador da NBA, o que seria a resposta definitiva a todo esse ódio. Quando todos aguardavam que LeBron quebrasse o recorde, Kareem era citado para ele. Você tem alguma opinião sobre Kareem e também se tem algum relacionamento com ele? Não. Nenhuma opinião. E eu fiquei tipo, droga. Depois, outro jogador lendário e ex-companheiro de Kareem, Magic Johnson, sabia que Kareem estava chateado com a possibilidade de seu recorde ser quebrado. Como acha que vai lidar com isso? Bem, eu não acho bem. Quero dizer, você sabe o que quero dizer, vamos ser honestos. E o fato de ser um cara jogando pelo Lakers. Também. Acho que será difícil de aceitar, se ele eventualmente... Porque ele teve esse recorde por quase 40 anos. E acho que ele pensou que teria esse recorde para sempre. Mas escute, a história não estava prestes a ser feita naquela época. Isso estava prestes a acontecer em 7 de fevereiro de 2023, quando LeBron entrou todo de preto, como se fosse um funeral, pronto para acabar com esse velho. Engraçado que na verdade Kareem decidiu aparecer para o jogo, mas assim que a partida começou, LeBron continuou marcando pontos e se aproximando cada vez mais do recorde de Kareem. As câmeras davam zoom nele e ele sempre parecia incomodado. Os fãs comentavam cada vez que ele aparecia na tela. Eu juro, esse cara ou sempre estava bravo, ou imaginava que quando LeBron fosse quebrar o recorde, ele correria lá e faria isso. LeBron James, um arremesso no Curry com um toco. Talvez Martin. Mesmo assim, LeBron ficou a um arremesso de distância. Chegando ao final do terceiro quarto, LeBron James, um arremesso para a história. LeBron está sozinho. O recorde de pontuação de todos os tempos da NBA agora pertence a LeBron James. O maior pontuador de todos os tempos, você foi testemunha disso, LeBron James. E depois de quebrar o recorde mais lendário da vida de Kareem, sim, e no momento em que ele parabenizou LeBron depois, porque bem, ele praticamente teve que fazer isso ou ia ficar parecendo um babaca. De qualquer forma, esse ódio não vai sumir, enquanto LeBron continua batendo recordes imbatíveis que vão ofuscar Kareem para sempre. Mas um jogador odiar o LeBron é uma coisa. Grandes casos de ódio contra LeBron vieram de 2 jogadores e envolveram tênis. O primeiro foi Paul Pierce, pois ele e LeBron atuavam na mesma conferência e se enfrentavam com frequência na temporada regular e nos playoffs, disputando quem levaria seu time pelo leste.
Após quase uma década de rivalidade intensa, mesmo quando Pierce foi para os Wizards, ele continuou odiando LeBron. Veja, ele sabia que desde que LeBron entrou na liga, era o favorito da Nike e lançava mais tênis que quase todos. Um dia, Pierce notou seu colega usando um tênis do rival. Ali mesmo, ele avisou o time: ninguém vai usar os tênis do LeBron na minha casa. Como os jogadores ignoraram, Pierce teve que jogar um ano inteiro com quem usava os tênis que tentou banir, apoiando alguém que odiava. Acho que o time se arrependeu porque Pierce saiu para outro time. Depois LeBron disse que ver jogadores usando seus tênis é só motivação extra. Se vejo alguém usando meus tênis, ou se pega um par de Brons para usar numa terça contra mim, vou acabar com você, sem dó. Mas após dizer isso, Pierce não deixaria LeBron sair por cima, já que viralizou ao afirmar que é o motivo de LeBron ter se tornado grande. Pierce está aposentado há anos e recentemente disse: o quê? Bron, posso ligar para o LeBron agora, ele está com eles. Eu poderia marcá-lo, eu posso marcar essa versão do LeBron. Ele poderia dobrar, nós vamos dobrar nele, Deus vai ter que produzir. Não o LeBron do último jogo, mas dos 3 jogos anteriores. É por isso que ele poderia marcá-lo. Eu continuo podendo marcá-lo. Beleza, esse cara está completamente delirando porque uma enterrada como essa que o LeBron acabou de fazer poderia fazer o Pierce se borrar de novo. Falando em merda, era isso que era o tênis de outro jogador, aumentando ainda mais o ódio pelo LeBron. Veja, Stephen Marbury criou tênis que são basicamente imitações mais baratas e de qualidade inferior de alguns Jays. Após ele usar seus tênis, apesar da maioria dos fãs comprar, celebridades começaram a criticar. Você conhece os tênis Strawberry? Lixo. Sim, e depois disso, LeBron virou manchete com o que disse sobre isso. Perguntaram se ele apoiaria o tênis do Stephen e ele disse: não, acho que não. Eu estando com a Nike, nós mantemos nossos padrões elevados, fazemos um ótimo trabalho lançando ótimos produtos, ótimos tênis, ótima qualidade. Com toda essa ênfase, vamos ser sinceros, LeBron basicamente chamou os tênis de ruins. Stephen perdeu o respeito por ele após desrespeitar sua marca e disse: prefiro ser dono do que ser possuído. Acho que LeBron não fez o dever de casa. Stephen segue criticando ele, dizendo que só age assim com o Mike por perto, e virou notícia ao afirmar que LeBron não era um verdadeiro Laker. Ele disse que a treta deles nunca ia acabar. Eu falo o que quero sobre ele porque, ao brigar com alguém, não é você quem decide quando a próxima briga acontece. É isso, nem sempre é assim. Tudo isso por tênis que valiam menos que uma bebida na NBA. Mas quando outro jogador passou a odiar o LeBron, a rivalidade virou até música de provocação. Isso só ficou tão louco porque LeBron venceu o time do Deshaun Stevenson nos playoffs por 2 anos seguidos, então faz sentido. Ele já odiava o LeBron. Depois, em outro jogo, ele errou o arremesso final contra o Stevenson e perdeu. O Stevenson ainda falou aos repórteres: LeBron é superestimado e pode dizer que fui eu quem disse. Mas, sinceramente, os repórteres nem precisavam falar. LeBron ouviu e respondeu no dia seguinte: com Deshaun Stevenson é engraçado como se Jay-Z respondesse ao Soulja Boy. Não faz sentido. Agora, obviamente, o Stevenson não gostou dessa comparação. Então, alguns dias depois, ele não só disse: espero que a gente jogue contra o Cleveland nos playoffs. Eu vou colocar o Soulja Boy na beira da quadra e fazer ele usar minha camisa. O mais incrível é que ele conseguiu o que queria. Wizards contra Cavs nos playoffs, com Soulja Boy na primeira fila, viu os Wizards derrotarem LeBron por quase 40 pontos. Quando Stevenson parecia vencer, no dia seguinte, o melhor amigo de LeBron, Jay-Z, lançou um freestyle atacando Stevenson com várias rimas. Mandou na rima: pergunta pro LeBron, somos tão grandes que nem respondemos. Quem é superestimado? Pagaram pouco pra ele. Nem sei o nome de vocês. Sou grande demais. O LeBron James do rap. Se a situação de Stevenson já era ruim, piorou. A música foi lançada em um clube de corrente contínua com todos seus colegas de time, e dias depois, LeBron o eliminou dos playoffs. De algum modo, as coisas continuaram. Stevenson odiava tanto LeBron que o provocava constantemente nos jogos. Ele até arrancou a faixa de cabeça do LeBron, o que fez com que ele fosse multado em $25 mil por não ligar pra nada. Stevenson, após vencer o LeBron nas finais pelo Mavericks, apareceu na comemoração do título com uma camiseta provocando: e aí, LeBron, qual é o gosto da minha sujeira? Sou fã do LeBron, mas admito, isso foi criativo. Mas falando em coisas que começam com a letra D, por último e definitivamente não menos importante, o jogador que mais odeia LeBron James em todo este planeta é Dillon Brooks.
Parece que esse cara tem feito de tudo para ser o maior pesadelo do LeBron há anos. E tudo começou quando Brooks era um jogador mais jovem, sem nenhum reconhecimento, troféu, absolutamente nada, e disse isso. Os Lakers do Clayton estavam numa sequência e reduziram para 14. Você e LeBron trocaram palavras e alguns dizem que não se deve provocar um dos melhores do jogo. O que você pensou? Eu não ligo. Ele é velho. Sabe, eu provoco os grandões. Eu não respeito ninguém até que venha e faça 40 em mim. Meu Deus, ele falava como uma superestrela, sem ter provas. Isso logo deu fama pra ele. Ele não cutucou o urso, não. Olha essa foto aqui. Ele jogou mel nele. Foi isso que Dillon Brooks fez. Ele jogou mel nele. E aí? Beleza? Ele jogou mel em si mesmo, porque esse urso tá vindo. Esse urso é o LeBron James. Nem gosto de segurar essa foto, mas é isso, certo? Enquanto tudo viralizava, Brandon não se importou e ficou tranquilo. Eu não quero falar sobre esportes. Amanhã vai ser um jogão. Não tô aqui pra enrolação. Tô aqui pra jogar e é isso. Valeu. Agora dava pra ver que LeBron tava se sentindo tão bem que nem deu atenção pro Brooks. Então, os torcedores dos Lakers ficaram do lado dele no jogo seguinte e não só vaiaram o Brooks. LeBron foi até Brooks antes do jogo avisar que o papai chegava. Os Lakers dominaram e fizeram o melhor primeiro quarto de playoff da história da NBA. No telão mostraram comparações absurdas entre Brooks e LeBron. As coisas fugiram tanto do controle que Brooks tentou trapacear dando um soco no saco do LeBron. Brooks tentou alcançar e acabou acertando o meio do corpo do LeBron. Dá pra ver ali, com o braço esquerdo. Isso vai ser interessante. O contato do Brooks com o James foi desnecessário e excessivo. Ele recebeu uma falta flagrante, penalidade 2, e foi expulso do jogo. Agora ficou claro que foi intencional. Brooks foi expulso e ficou tão envergonhado que não quis falar com a imprensa depois. O ódio entre LeBron e Brooks não terminou aí. Quando Brooks foi para os Rockets, continuou falando besteira e disse que está pronto para marcá-lo. Depois ainda tentou arrumar confusão com LeBron num amistoso pré-Olimpíadas. E Dillon Brooks agora LeBron James, um empurra-empurra. E se tudo isso não bastasse para mostrar que Brooks queria provocar LeBron mais do que jogar basquete. Assim que foi trocado para o Suns, Brooks tornou sua missão mostrar ao mundo seu ódio por LeBron, zombando da comemoração de dar de ombros após uma enterrada perto dele e provocando ao cumprimentá-lo sem motivo após um lance livre. Em outro jogo, Brooks irritou tanto LeBron que ele quase brigou com os árbitros e parecia querer brigar com Brooks após um arremesso e um esbarrão no peito. Agora não importa o que Brooks faça, não tem tanta relevância quanto quando fala de LeBron. O ódio seguiu quando perguntaram a Dillon sobre LeBron nas redes sociais, e ele falou besteira. Acho que ele é viciado em redes sociais, está sempre nelas, então ele vê. É isso que digo. Quando vou lá, ele acha que as pessoas deveriam pensar de um jeito sobre ele e não comentar nada. Ou, sabe, jogar de um certo jeito. Eu não vou jogar desse jeito. Ele entra numas, ou no modo dele, ou seja lá o que for, e eu apoio totalmente isso. Eu queria que a gente tivesse deixado ele arremessar aquele lance e aquela porcaria teria sido um airball. E se isso não fosse suficiente, depois disso, Dillon acabou participando de uma transmissão ao vivo, onde explicou toda a sua provocação e ainda teve que alfinetear ainda mais o LeBron atual. Se fosse o LeBron de 5 anos atrás, aí seria diferente, talvez uns 6 anos atrás. O Bron de Miami, você não ia ficar falando besteira pra ele. Falando sério, porque aí seria tipo passar direto e enterrar. Ele tinha mais jogo, era mais ágil. Agora ele está do jeito que eu sempre disse. Ele está velho. Você sabe do que falo, esse cara é troll. Não me surpreenderia se ele fizesse uma tatuagem dessas em breve. Nunca liguei pro LeBron. Ele está velho e nunca gostei muito dele, apesar de ser um dos melhores jogadores do mundo. Assistir ele me faz sentir um perdedor. Eu ouso dizer, você pode ser melhor que o MJ. Sim, muitos jogadores da NBA têm opiniões ou histórias diferentes sobre LeBron por vários motivos. Primeiro, a opinião de Michael Jordan sobre LeBron surpreende e foge do que todos esperavam. Porque mesmo com o LeBron pegando o número da camisa do Jordan, tentando se tornar o melhor jogador a usá-lo e até mesmo se autodenominando o GOAT, muitos acreditam que Jordan odeia LeBron e nunca quis seu sucesso, especialmente ao afirmar que nunca perderia para ele no 1 contra 1. Quero dizer, o LeBron... Depois de dizer isso, Jordan na verdade começou a elogiar o LeBron. Ele é um dos melhores, talvez o melhor jogador do mundo. Sou fã, adoro vê-lo e acho que já deixou sua marca. E depois disso, enquanto o LeBron não conseguiu ganhar um campeonato em seus primeiros 7 anos, o que fez com que ele fosse mais criticado do que qualquer outro jogador. Na verdade, houve uma conversa secreta com o MJ.
Revelado recentemente, Jordan tentava proteger o legado de LeBron. Conversei com o Michael que disse: Ei, pega leve com esse garoto. Aqui está o motivo. Michael tinha várias razões e coisas que realmente gostava em LeBron James. Ele não precisava fazer isso, mas entendia o que aconteceria publicamente, pois já havia passado por isso no início da carreira. Ele queria amenizar esse impacto para LeBron James que estava surgindo depois. Então, se as pessoas acham que Jordan de alguma forma tinha ressentimento do LeBron, elas estão erradas? Cara, eu definitivamente nunca pensei que eu ouviria que Jordan gostava, e realmente queria ajudar LeBron. Mas, sendo realista, nem toda estrela tem coisas boas a dizer sobre LeBron. Porque quando se trata do que Shai Gilgeous-Alexander pensa, ele na verdade desrespeitou LeBron, mesmo que a princípio parecesse que Shai só tinha elogios pra ele. Quantos anos mais? Vai funcionar? Enquanto ele mantiver o ritmo, continua. Normalmente, jogadores caem de produção. Se ele fizer média de 26 no próximo ano, depois 24, depois 20, ainda tem mais 4 anos. Geralmente param quando a média cai para 12 ou 10 pontos. Então ele pode continuar enquanto quiser. Após dizer isso, já que Shai sempre foi um jogador mais magro e técnico, diferente do LeBron, ele acabou desrespeitando o jogo do LeBron. Tipo, o jogo dele, eu nunca gostei muito do jogo dele. Pra mim, quando eu era mais novo, ele era só super atlético. Eu não era assim. Ele tinha 2 metros e 3 e era super forte, e eu também não era assim. Então, eu respeito isso. Relacionado. Eu sempre fui fã do Kobe. Eu também. Isso... É divertido vencer Bron. A falta de respeito é absurda. Ele já venceu o LeBron algumas vezes, mas sei que o LeBron ouviu o que o Shai disse. Ele só tentou bloquear o Shai no jogo das estrelas pra irritá-lo. Ele não defendia nada, mas na única vez que tentei enterrar, ele defendeu. Nunca imaginei que uma lenda da NBA diria algo sobre um dos segredos do LeBron envolvendo 700 milhões de dólares. Veja, Kendrick Perkins não estava só de olho no dinheiro do LeBron, considerando seu histórico estranho de opiniões sobre o LeBron. Afinal, mesmo que um dia fale coisas assim, ele é realmente o escolhido. No dia seguinte, ele já está fantasiando sobre LeBron e bananas. Eu sinto que o Bron está com um pé na cova e o outro na casca de banana agora. Agora falando dos Lakers. Teve até outra vez em que ele admitiu rezar para que o LeBron tivesse a vida arruinada. Eu literalmente rezava pela queda dele. Era esse o tamanho da minha vontade de ganhar. Agora tudo bem. Embora ele fosse ridículo e incoerente sobre suas opiniões em relação ao LeBron, Perkins na maioria das vezes apoiou as decisões de negócios do LeBron. Seja o investimento de $1 milhão na Blaze Pizza, que rendeu 35 milhões, ou os 6 milhões em um time de futebol que já lhe pagaram centenas de milhões. LeBron sempre usou fones Beats, fez comerciais e ganhou uma edição especial do seu tênis baseada na marca. Perkins revelou algo inédito sobre LeBron. Quando o Dr. Dre conseguiu aquele grande contrato com a Beats by Dre, quando eles deram aquele cheque para ele, LeBron James recebeu 700 milhões de dólares só por causa disso. Tipo, ele era um investidor silencioso na Beats e ninguém sabe disso. Meu Deus, 700 milhões só com fones de ouvido? Não é surpresa que ele seja bilionário. O que outro jovem astro da NBA acha de LeBron? Fez ele fantasiar sobre o LeBron ficar cego? Só escuta. Paulo Banqueiro admitiu admirar LeBron enquanto crescia e disse que ele teve 3 picos diferentes, oferecendo muito conteúdo para assistir. Ele ficou tão nervoso ao enfrentar LeBron pela primeira vez que jogou muito mal. Lembro da primeira vez que jogamos contra o Bron em Orlando e fiquei impressionado. No meu ano de novato tive um jogo ruim, fiz só 2 pontos e saí por faltas. Provavelmente foi um dos meus piores jogos na NBA. O tempo todo eu pensava, caramba, o Bron tá aqui e eu também. E eu simplesmente não conseguia superar isso. Eu nem conseguia pensar direito. Admitir que teve o pior jogo da vida não foi a única coisa sobre LeBron que o deixou abalado. Ele controlava tudo lá em cima, de pé, apontando para o cara. Vem aqui, vai ficar livre. Confia. Só estou assistindo. Caramba, ele já viu isso por quase 20 anos e provavelmente já sabe. Poderia fazer de olhos fechados. Agora quero dizer, ele realmente não estava errado. Mesmo lesionado no olho ou quase cego, LeBron ainda faz jogadas incríveis, mesmo afirmando que mal enxergava. O cara até já usou óculos em jogos dele mesmo, e às vezes pega os óculos dos outros e finge que está cego só de brincadeira. Ainda mais surpreendente é quando outro jogador da NBA teve opinião totalmente diferente sobre LeBron. Depois que as pessoas mais próximas dele quase morreram, LeBron acabou intervindo quando um jogador da NBA, Drew Holiday, e sua esposa deveriam estar vivendo os melhores momentos de suas vidas. Ele havia acabado de bater seu recorde com 38 pontos e estava perto de assinar uma grande extensão de contrato. Além disso, sua esposa ganhou medalha de ouro olímpica, foi campeã da Copa do Mundo e engravidou do primeiro filho. Porém, quando tudo parecia bem, tudo mudou ao descobrir inesperadamente um tumor no cérebro durante uma consulta médica.
Meu maior medo era que Drew perdesse a mim e ao nosso bebê. Com a cirurgia arriscada como única opção, Drew se afastou da NBA por quase um mês para ficar com ela. Aquele foi meu dia mais difícil. Mas felizmente, depois de fazer o parto às pressas e ter uma cirurgia bem sucedida, quando Drew voltou, após um jogo, LeBron disse a ele que estava rezando pela família de Drew, o que significou mais para Drew do que qualquer um poderia imaginar. Ele disse que saber que alguém como LeBron e o impacto que ele tem no jogo pode realmente ajudar minha família é incrível. LeBron é o maior de todos os tempos, porque além de ser quem é, se importa não só com os jogadores, mas também com suas famílias. Mas muitos outros jogadores da NBA mais adiante neste vídeo tiveram uma opinião diferente sobre o debate do maior de todos os tempos quando se tratava de LeBron. Quem é o maior jogador de todos os tempos pra você? É o MJ. Por mais que eu ame o Michael Jordan, cara, o LeBron James é o cara, mano. Mas a gente já chega lá. Pra descontrair rapidinho, eu nunca pensei que eu ouviria o que Nikola Jokic realmente pensa sobre o LeBron. Mesmo todos vendo que LeBron salta mais alto, corre mais rápido e é bem mais atlético que Jokic jamais será. Ao perguntarem a Jokic sobre as semelhanças no jogo deles, ele apenas respondeu: a velocidade está lá, somos iguais. Fisicamente somos parecidos. Não sei se você pula tão alto quanto eu, mas ele é um pouco mais velho e acho que não acompanha a minha velocidade. Ele é meio uma incógnita. Tudo bem, depois de zoar tanto que ele nem mantinha a cara séria, afinal ele sabe que é um gordinho que sempre bebe cerveja e é um dos jogadores mais lentos e menos atléticos. Jokic revelou o que realmente pensa. Galera, ele é o melhor jogador da liga, sabe? Ele é um cara que faz isso há muito tempo e impactou o jogo de todas as formas possíveis. Então, acho que existe uma certa semelhança por causa de como a gente influencia nossos companheiros de equipe. O que ele disse da segunda vez foi bem mais preciso. Sobre o Jokic, ele e mais 4 astros da NBA deram respostas bem diferentes ao serem questionados se LeBron está fora para sempre. Com LeBron perto da Free Agency em 2026 e seu futuro incerto, vários astros foram questionados sobre como reagiriam caso ele se aposentasse. Você vai derramar uma lágrima quando o LeBron se aposentar? Talvez eu derrame uma lágrima ou chore um pouco. E não seria só ele que ficaria triste, o Giannis também. Vai chorar quando o LeBron se aposentar? Seja sincero. Cara, nem me lembra dessa parada, mano. Mas vamos ser sinceros, nem todo mundo vai chorar com a saída do velho, especialmente o Wemby. Não, tô só sendo honesto. Não vou derramar uma lágrima, mas vai ser bem estranho, com certeza. Aí veio o Shai. Shai, você vai chorar quando o LeBron se aposentar? Eu vou o quê? Não, eu não vou chorar. E claro, o Jokic de novo. Jokic, vai chorar quando o LeBron se aposentar? Não. Nem um pouco de emoção ou algo assim? Eu não tenho esse tipo de emoção. Não sei sobre eles, mas com certeza vou chorar quando meu pai se aposentar. Mas foda-se o que penso. Sou só um idiota do YouTube de NBA tentando chegar a 1 milhão de inscritos. Me ajuda e se inscreve. Enfim, outra estrela da NBA mudou completamente sua opinião sobre LeBron. Tudo por causa da Netflix. Olha, antes de um documentário lendário ser lançado, a opinião de Trae Young sobre LeBron me fazia sentir que ele gostava mais dele do que o famoso puxa-saco Cash Nasty. Como novato, Trae fez 49 pontos em um jogo e igualou LeBron nos recordes, ficando tão surpreso que mal conseguia falar. O último novato a ter uma linha de estatísticas de pelo menos 40 pontos e 10 assistências foi um cara chamado LeBron lá em 2004. Então é só o seu espírito competitivo que continua aumentando conforme vamos avançando? Quero dizer, pra mim, só de estar numa conversa com um cara como o LeBron é algo que me deixa humilde e é uma honra. Sim, dá pra perceber que fazer algo que só o ídolo dele fez não abalou só o Trae. Ele continuou elogiando o LeBron quando postou sobre o LeBron ser o maior de todos os tempos e até colocou ele acima do Jordan no seu top 5 de todos os tempos. Menos de um mês depois, quando The Last Dance, documentário do Jordan, foi lançado e virou sucesso mundial, Trae estava prestes a assistir também. Ele disse: "Acho que esse documentário vai me fazer colocar o MJ em primeiro em vez de segundo, mal posso esperar." Após assistir, Trae ficou tão fã que passou a citar MJ no Twitter. Ele até ligou pro Hawks dizendo que o documentário o fez chorar e o motivou a se dedicar mais. Depois assinou com a marca Jordan para um contrato de tênis. Realmente trocou LeBron por um filme. Isso é loucura. Mas pelo menos não foi como que outro jogador pensava sobre o LeBron. E isso fez ele virar piada no mundo inteiro da NBA. Veja, logo depois que Benedict Mathurin foi draftado, mesmo sem ter jogado uma única partida na NBA ainda, ele não só disse que estava ansioso pelo seu primeiro jogo contra o LeBron, como também falou: "Muita gente diz que ele é ótimo. Eu quero ver o quão bom ele é. Eu não acho que ninguém seja melhor do que eu. Ele precisa provar que é melhor que eu." Por ser tão convencido, logo disseram: "LeBron vai fazer mais de 30 pontos nesse novato que ainda não fez nada." Marrora e muito
muito mais zoando ele sem parar. Mas quando todo mundo, inclusive eu, achava que Mathurin era um idiota. No primeiro jogo entre eles, o time dele fez uma cesta no fim pra surpreender o Lakers. Mano, ele segurou muito tempo. Nimrod, sai. A gente não tá nessa, amor. Mathurin realmente arrebentou e ainda fez mais pontos que LeBron, 23-21 vindo do banco. Mas ainda bem que Dudu escalou o LeBron. Outros dois astros pensaram especificamente sobre LeBron ao perceberem que ele causou suas saídas dos times. A primeira vítima foi Paul George, que, mesmo estando no auge no Pacers, enfrentou LeBron na primeira rodada dos playoffs de 2017, e não só foi completamente atropelado nos 2 primeiros jogos. LeBron ajudou a reverter uma desvantagem de 26 pontos no jogo 3, vencendo e fazendo história na NBA. Maior virada da história dos playoffs da NBA. 26 pontos. Depois varreram eles, o que foi a última vez que Paulo jogou pelos Pacers antes de ser trocado para o Thunder, algo importante de lembrar mais tarde. Porque a próxima vítima foi DeMar DeRozan, que mesmo após perder para LeBron 3 anos seguidos, na rodada seguinte desses playoffs, chegou a oferecer dinheiro para quem conseguisse pará-lo. Se você encontrar alguém que consiga parar o LeBron, sabe, nesses momentos eu posso te dar tipo $100. Dessa vez era para ser diferente, com DeMar também no auge da carreira. Como de costume, LeBron os varreu com média de 36 pontos por jogo e acertando alguns dos arremessos mais absurdos da carreira. Aqui está. James, a menos de 3 segundos do fim. Manda o floater. Boa noite. Os Cavaleiros vencem uma? Fique de olho nisso agora. Agora, quando o LeBron sobe pelo lado esquerdo, veja como ele muda no ar e joga a bola na tabela. Tipo, o que foi isso? O LeBron venceu de novo e aquele jogo foi a última vez que DeMar jogou pelos Raptors, mesmo sendo o rosto do time. Eles sabiam que ele não conseguiria parar LeBron e o trocaram para os Spurs. Então ele e o Paul participaram de um podcast para falar sobre isso e os dois perceberam que o LeBron mudou completamente as carreiras deles. Acho que a jogada que mais me marcou foi o jogo 3. Eu só lembro dele arremessando aquele floater com uma perna só e a bola caindo. E eu fiquei tipo, caramba, é isso aqui. Sabe o que quero dizer? Tipo, foi isso. Aquela doeu em mim, com certeza. Aquela. Acho que ele me eliminou também, cara. Jogamos contra eles na primeira rodada. Foi minha última vez em Indy. Ele me tirou de lá. A gente tava fora dali. Eles varreram a gente, 4-0. A gente também foi varrido. É isso que eu tô dizendo. Vencer 2 estrelas de forma tão humilhante que os times desistiram, isso é insano. Mas sinto ainda mais pelo Raptors do DeMar. O que o LeBron fez com eles? Ele fez o nome da cidade deles mudar de Toronto para Lebronto. Isso é loucura. E se eu dissesse que outro jogador admitiu que queria secretamente ser dominado pelo LeBron só para fazer parte de um momento histórico? Josh Giddey devia estar imaginando como eram as festas do Didi ou algo parecido. Ei, todo mundo sabe que não existe festa como a do Didi, então é isso aí. Tô brincando. Mas como jovem jogador, Giddey sabia que LeBron estava prestes a bater o recorde de pontos da história da NBA. No confronto seguinte contra o Thunder de Giddey, LeBron entrou em quadra precisando de 36 pontos e dominou até ficar a 2 pontos do objetivo. Chegando ao final do terceiro quarto, LeBron James, um arremesso para a história. Aí está, LeBron está sozinho no topo. O recorde de maior pontuador da história da NBA agora pertence a LeBron James. Bem ali, Giddey não ficou apenas assistindo enquanto LeBron estabelecia um recorde que nunca será quebrado. O time dele acabou estragando a noite histórica de LeBron ao vencer, mas Giddey nem se importou com isso. É obviamente especial. Quero dizer, este dia, sabe, poucas pessoas achavam que esse recorde seria quebrado algum dia. E fazer parte da história com um dos maiores de todos os tempos é um momento especial. Eu estava secretamente torcendo para que ele conseguisse hoje à noite, só para eu poder estar aqui e presenciar isso como todo mundo. Fiquei feliz que o LeBron tenha batido esse recorde em cima dele, já que Giddey sempre disse que LeBron era seu jogador favorito. Quem era seu ídolo no basquete na infância? Meu jogador favorito provavelmente era o LeBron James quando eu era criança. Ele retribuiu o favor ao LeBron ao acertar um arremesso do meio da quadra, vencendo o jogo sobre seu ídolo e surpreendendo o LeBron. Os Bulls estão sem pedidos de tempo. 2 segundos restantes. Giddey para a vitória. Caiu! Meu Deus! Inacreditável! Impossível! É possível! Mágica! Tudo bem, nem o LeBron ficou tão surpreso quanto eu ao ouvir uma lenda admitir ciúme do LeBron e prever algo inacreditável sobre seu futuro. Mesmo que Red Miller já tenha opinado sobre quem é o maior de todos os tempos. LeBron tem a maior carreira. Eu digo isso o tempo todo. Ele tem a maior carreira. Mas Mike é o melhor.
Mas Mike é o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Ele sempre foi sincero sobre sentir inveja do LeBron. Quero dizer, todos nós gostaríamos de jogar como ele. Ele está prestes a entrar em um dos times All-NBA aos 40 anos. Mas depois disso, e até mesmo mais um ano, LeBron continua dominando como um veterano. Com ele se aproximando da Free Agency no 23º ano, Red tentou manifestar algo maluco. Vai ter algum tipo de turnê de reunião dos Beatles. Ele, KD, Steph, todos vão pra Bay Area. E não foi só uma ideia aleatória de quem tá chapado, já que fãs colocam LeBron em camisas dos Warriors há anos. LeBron já conversou secretamente com jogadores dos Warriors, cobrindo a boca para evitar que ouvissem. Já houve manchetes sobre o interesse dos Warriors nele quando estiver disponível. Sem contar que quando LeBron se juntou com as outras estrelas, Steph e KD, pela primeira vez nas Olimpíadas de Paris, eles simplesmente dominaram e ainda ganharam o ouro. Após a atuação vergonhosa do KD nos playoffs, ficando no banco contra o LeBron, já sabemos que ele pensa em trocar de time de novo, e os três podem acabar assim logo. Mas nem mesmo formar um super time assim foi tão insano quanto o jogador que admitiu que se sente um completo perdedor ao lado do LeBron. Curiosamente, o J. Redick virou técnico do LeBron, mas quando jogava na liga, já teve um lance marcante ao quebrar os tornozelos dele. Isso foi praticamente a única coisa boa que ele fez contra o LeBron, já que normalmente perdia sempre que se enfrentavam, como quando o LeBron fez 51 pontos em cima dele. Após se aposentar, J.J. defendeu o LeBron quando veteranos sugeriram Steph Curry como novo rosto da liga. Se Steph Curry e os Warriors vencerem este ano, Curry terá o mesmo número de anéis que LeBron James. Talvez a gente devesse, na verdade, estar discutindo Steph Curry contra Michael Jordan. Quero dar um recado. Jeff Saturday e eu vimos o clipe no camarim e ele pediu pra dizer que essa foi sua opinião mais idiota. Só queria que soubesse. Ele iniciou um podcast com LeBron, no qual sempre o elogiava. Eu já descrevi o Nikola Jokic. Eu já disse que vocês têm supercomputadores. Tipo, a velocidade de processamento de vocês é um pouco diferente. Eu coloco o James Harden nessa categoria. Eu coloco o Luka nessa categoria. Tem vários caras assim, que processam em velocidades diferentes. E sim, depois que George já virou técnico dos Lakers, esse cara fazia sons de cabra ao falar do LeBron. Literalmente todo mundo ficava... E até defendia ele sempre que alguém criticava o LeBron. A proteção é merecida. O quanto esse cara se dedica e o quanto ele se importa. E o jeito que certas pessoas falam dele é loucura. Conviva com ele diariamente e veja como esse cara se importa. É extraordinário. Mas as ideias mais loucas que ele teve sobre LeBron vieram após vê-lo dominar os Rockets aos 41 anos. E eu vou admitir que, ao vê-lo, isso provavelmente me faz sentir um fracassado. E toda vez que ele cai no chão, toda vez que ele, você sabe, disputa um rebote, toda vez que ele leva uma pancada forte e se levanta, tipo, eu também sinto isso. Eu também sinto isso porque estou totalmente fora de forma agora. Ser ex-jogador da NBA com mais de 50 milhões de dólares e ainda se sentir um perdedor perto de alguém é loucura. LeBron realmente está em outro nível, mas se sentir um perdedor é o completo oposto do que outro jogador pensa sobre o LeBron envolvendo o NBA 2K? Porque nas finais de 2016, LeBron estava enfrentando o melhor time de todos os tempos, com Steph mais inspirado do que em qualquer outro momento da carreira dele. Mas depois que LeBron ficou atrás por 3-1, a apenas um jogo de perder mais uma final e enfrentando um déficit do qual nenhum time jamais voltou, LeBron não ficou preocupado. Mas eu estava calmo e comecei a pensar automaticamente em como poderíamos melhorar para o jogo 5. Eu mandei uma mensagem para cada cara naquela noite e disse: não escutem ninguém agora além dos 14 caras no vestiário e da comissão técnica. Vamos fazer história. E depois de dizer isso, vencendo o jogo 5, empatando a série no jogo 6, algumas pessoas ainda não acreditavam que ele poderia virar a série. Mas LeBron não. Ele foi lá e marcou mais pontos do que qualquer um do time dele, além de conseguir o maior e mais decisivo toco da história da NBA. Iguodala para Curry, de volta para Iguodala, vai para a bandeja, toco de James, LeBron James com o toco. O terceiro toco dele no jogo. Após levar seus companheiros ao título, LeBron também realizava ações nos bastidores que ainda são comentadas por eles. O motivo de estarmos tão calmos, Joe, foi quando o Brown estava no ônibus conversando e perguntando se conseguiríamos vencê-los aqui. Então a mentalidade deles vai ser essa e isso vai acontecer. E aí a gente vai voltar. A gente vai fazer isso e depois a gente vai voltar aqui. A gente vai estar aqui para o jogo 7. E é aí que a gente manda eles para casa. E eu tô olhando tipo...
Cara, só avança logo. Mano, você acabou de simular a temporada no seu celular, ou sei lá. Você simulou a temporada no 2K. Eu lembro de sentar e pensar, porque, sabe, a gente tava lá atrás, a gente tava conversando, todo mundo conversando, mas eu lembro que o avião ficou muito quieto. Era o avião ou o ônibus. Mas foi assim, a gente começou a ficar quieto e eu vi que todo mundo meio que pensou, tipo, isso pode acontecer mesmo, mano. Mas foi tipo, ele tá certo. Meu Deus, esse cara comparou o LeBron a um videogame por não saber o desfecho, mas outro jogador pensava diferente sobre ele. Após realizar um grande sonho, Cooper Flagg ganhou destaque nacional como um dos melhores jovens jogadores de basquete do mundo. LeBron não só virou fã rapidamente, como também foi assistir ele jogar. Quando Cooper entrou na liga, além de declarar LeBron como seu GOAT, o jovem que o idolatrava jogou ao lado dele e realizou algo incrível. Quero dizer, ele acabou com os Lakers, acertando arremesso atrás de arremesso. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. E no final das contas, ele marcou 41 pontos, o que fez com que ele ultrapassasse LeBron no número de jogos de 40 pontos na adolescência, literalmente contra eles. Após a vitória, fãs publicaram posts falsos sobre Bronny dizendo que doeu ver LeBron abraçar Cooper após o jogo, como se tivesse sido trocado como filho. Cooper contou quanto aquele momento foi importante para ele. Sabe, ele é alguém que quando eu era criança eu acompanhava a carreira inteira dele. Então é realmente impressionante, obviamente, antes de tudo, só de assistir ele e ver ele conseguir fazer as coisas que ele ainda consegue fazer em quadra. Mas, sabe, é um sonho realizado. Sabe, é esse tipo de momento de poder enfrentar alguém assim. E, sabe, a carreira que ele teve, ele obviamente é um dos maiores de todos os tempos, então é incrível. Mesmo ter realizado o sonho de jogar contra ele, nem todo jogador gosta tanto assim do LeBron. Porque há muitos jogadores que pensam diferente sobre o assunto mais comentado da história do esporte, o debate sobre o maior de todos os tempos da NBA. Primeiro, vieram os jogadores que realmente apoiaram o LeBron. Jason Kidd disse que LeBron será o melhor de todos os tempos. Paul Pierce o chamou de GOAT e Rei. Gilbert Arenas afirmou que Jordan e Kobe tiveram mais ajuda que LeBron. Kendrick Perkins afirmou que não quer ouvir nada e que não há debate, assim como outras lendas que escolheram LeBron. Eu não vou discutir. Por mais que eu ame o Michael Jordan, claro, cara, o LeBron James é o cara, mano. Esse filho da mãe é o cara. Eu sou muito direto. Eu acho que o LeBron é o melhor jogador que já jogou basquete. Ele tem 2 metros e 3, 130 quilos, corre como o vento. E se você for pelos campeonatos, obviamente o Michael Jordan tem mais títulos. Mas eu acho que o LeBron, em qualquer geração, faria o que vem fazendo ao longo de todos esses anos. E eu acho que ele, no fim das contas, eu acredito firmemente que ele é o melhor jogador de basquete da história do basquete. LeBron James é um jogador de basquete muito melhor do que Michael Jordan. Além disso, jogadores atuais como Jaylen Brown, Cade Cunningham, Jaren Jackson Jr. e outros também pensam assim. Quando as pessoas desistem de você e jogam a toalha. Quando isso acontece nessa liga, acabou. E as pessoas desistiram do JR. Mas o Bron disse, não, esse cara sabe arremessar e sabe defender. Eu posso fazer algo com isso. Eu acho que o Bron é o melhor jogador que já vimos, em termos de talento. O LeBron surge ali por volta de 2003 e a gente começa a acompanhar. Aí eu vou ficando mais velho, entendo mais de basquete e do jogo e percebo o quanto certas coisas são difíceis. Não sei quando mudou, mas entre o 6º e 8º ano do LeBron percebi, ele tem que ser o melhor jogador de basquete de todos os tempos. É só o entusiasmo e a energia que ele tem pelo jogo, isso é contagiante. Quanto mais você convive com ele na equipe, entende por que é visto como o melhor jogador de todos os tempos. Mas olha, nem todo jogador atual ou ex-jogador pensa da mesma forma, achando que LeBron é o maior de todo sistema operacional. Sistema operacional tem sistema operacional. Companheiros como D-Wade e Magic Johnson escolheram Jordan em vez de LeBron. E Charles Barkley nem incluiu LeBron no seu top 5. Muitas lendas nunca diriam que LeBron é o maior de todos os tempos. Mike é claramente o maior jogador de basquete de todos os tempos. Gosto do LeBron James e acho que ele é o melhor da liga hoje, mas estamos falando de quem é o maior da história. MJ é o maior, ele é o maior. Você acha que lembra de cada momento até ver de novo e aí parece que está vendo tudo pela primeira vez. Só digo isso. Qualquer pessoa da mídia que tentar me convencer que LeBron James é tão bom quanto Michael Jordan, vou dar um tapa nela na hora. Bem ali, na hora. Sem perguntar nada, e vou arriscar com o sistema judicial. E não são só as lendas, tem jogadores atuais que também se recusam a escolher LeBron, como SGA, Damian Lillard, Victor Wembanyama e até mais, incluindo o atual companheiro de equipe do LeBron. Qual o maior jogador da história pra você? Quero dizer, é o MJ. É o MJ. Cara, sinto que independentemente do que o LeBron faça, esse debate nunca vai terminar. Comenta aí quem você acha que é o GOAT.
Mas olha, não é só no basquete que tem jogador pensando certas coisas sobre o LeBron, porque a opinião de outro jogador, na verdade, envolve 40 milhões de dólares e o que o LeBron faz por mais de 1000 crianças. Tudo isso é o que primeiro vem à mente do DeJounte Murray. Mesmo com o convite do LeBron para sua academia quando DeJounte tinha 16 anos e a admiração dele por LeBron, o vínculo entre eles virou uma irmandade. O LeBron fazia de tudo, tá ligado? Então esse era meu jogador favorito desde que ele entrou na liga. Lembro do primeiro ano de novato dele. Eu pensei, esse é meu jogador favorito, ele jogava do jeito certo e obviamente ele era especial, ele ainda é especial. Mas olha, foi muito mais do que basquete e essas coisas que fizeram o DeJounte respeitar ele. Porque acima de todos os anéis, recordes, MVPs e outras conquistas do LeBron, por ter gastado 40 milhões de dólares do próprio bolso para construir uma escola que deu a 1000 crianças com dificuldades matrícula gratuita, material escolar e tudo mais que elas precisavam para ter sucesso na escola, o DeJounte sentiu que essa foi a maior conquista do LeBron. Tipo, mano, o cara tem uma escola, ele tem uma escola, então pra mim, tipo, quando eu falo pra você sobre dinheiro, fama e todos esses campeonatos, tipo, eu olho pra ele assim, mano, ele tem uma escola, porque é algo que eu gostaria de fazer, pois revela quem você é e com o que realmente se importa. E sim, se eu tivesse estudado na escola do LeBron, talvez eu não tivesse reprovado e fosse forçado a fazer vídeos sobre a NBA pra viver. Mas chega do que eu penso. Porque por último, mas definitivamente não menos importante, LeBron é um dos jogadores mais ricos da NBA de todos os tempos, tendo faturado mais de $1 bilhão. Ele gastou esse dinheiro em alguns dos carros, relógios, mansões e correntes mais insanos que já se viu. Mesmo que outros jogadores da NBA ganhem menos, algumas compras deles são ainda mais extravagantes que as de LeBron. O que acontece ao comparar essas compras com as de LeBron? Sobre carros, antes de falar do que LeBron dirige, outros jogadores da NBA têm alguns dos veículos mais personalizados que já vi, exceto os 2 primeiros. Mesmo com carros legais, Damian Lillard às vezes anda de triciclo de bombeiro. Jimmy Butler anda em vans de mãe de família. Jason Tatum dirige um Mustang retrô, quer dizer Mustang. Klay Thompson tem um Lincoln antigo. Vamos lá. E Devin Booker tem carros mais velhos do que ele. Essa é a Pretty Penny, com quem fui ao jogo das finais. É um Impala conversível de 59 totalmente original. E tem carros que são realmente insanos, porque Giannis está sempre ostentando com o Zia. Ainda assim, o meu é melhor, e o B anda de Ferrari, mas é grande demais para caber nelas. Anthony Edwards tem um Lambo Urus que parece saído do Tron. Jamal Murray vive acelerando na rodovia com seu Lambo todo preto. Shaq recebeu as chaves escondidas de um caminhão que ele nem sabia que estava chegando. E o SGA comprou alguns Mercedes. Eu vi essas rodas em Toronto, achei que ficariam legais no meu carro. E quando consegui a imagem e montei tudo, foi como se fosse um casamento perfeito. Mas aí tem outros jogadores ricos da NBA que têm carros personalizados que estão em um nível totalmente diferente. A máquina mistério do Scooby-Doo inspirou LaMelo Ball a personalizar um Hummer e criar um tênis baseado nela. Depois James Harden lançou os Harden 9 com arranhões ensanguentados e apareceu com um carro combinando com os tênis. Mesmo que o Hellcat fosse insano, James Harden lançou um tênis Metamorfoses verde espuma do mar. E o cara comprou um Maserati de $240 mil que eu nem sabia que existia. Mas ainda é bem mais lento que os carros do Kyrie. Os fãs de moto não conseguiam acompanhar seu primeiro Lamborghini. Depois, Kyrie conseguiu outro Aventador SVJ totalmente personalizado que custou $530 mil, mas o carro de outro jogador da NBA custou 4 vezes mais do que isso. $2 milhões e o nerd ficou babando. O que você diria que foi a sua maior compra? Com Sérgio Murray. Isso é um carro? Você tem isso? Sim. Isso é loucura, cara. Estou dizendo isso com a boca escancarada, mano. Também estou chapado. Esse carro é muito insano, mano. Caramba. Beleza, imagina como você reagiria ao ver o Luka com o carro dele, que custava mais do que o de todo mundo. Depois de ir pros Lakers, até um Canaseg foi personalizado só pra ele. A Jordan Brand fez um comercial sobre isso, então o Luka chegou ao jogo com o carro, ganhou uma vaga exclusiva e os fãs tiravam fotos porque o carro valia $3 milhões. Mas beleza, já vimos vários carros de jogadores aleatórios e todos eram insanos. Agora, vamos ver os carros do LeBron e comparar com eles. A coleção do LeBron começa com algo mais antigo do que ele. Ele dirigia seu Chevy Impala de 1975 para os jogos, e todos os fãs tiravam fotos dele. Ele ganhou seu próximo carro após bater um recorde histórico da NBA, quando o LeBron foi o primeiro a atingir 40 mil pontos. Então ele comemorou comprando esse Ford Bronco verde, no qual ele mal cabia, e só de dirigir já era assediado pelos fãs.
O carro seguinte de LeBron o levou a estrelar comerciais. Deixa por perto. Pode deixar, senhor. LeBron James. E esse era só um Kia branco comum que ele promoveu. O do LeBron se chama edição King James, porque é todo vermelho, tem rodas de 2 tons e seu logo por toda parte, sendo um dos motivos de ter sido exibido em salões de automóveis. Mas o próximo carro do LeBron participou de uma corrida icônica. No Sharp 500 da NASCAR, LeBron não só apareceu como acertou um arremesso de efeito. Ele tinha um acordo com a Powerade que personalizou o carro com seu nome na lateral e uma foto dele enterrando estampada no capô. E se eu dissesse que o próximo carro do LeBron passou caranguejos pra ele? Bom, mais ou menos, porque caranguejos estavam sempre ao redor dele nesse carro. Andar de lado como um caranguejo era o novo recurso do Hummer EV, então LeBron exibiu seu Hummer várias vezes. Tem uma prévia que quero mostrar pra vocês. Estão prontos pra isso? É algo com que ele acelera na rodovia. Mesmo assim, LeBron tem um carro ainda mais incrível para combinar com seus tênis. Após LeBron lançar os Kings Pride 11 com floral colorido interno, ele comprou um Lambo Aventador igual aos tênis. Mas um carro de $400 mil não é nada comparado com não uma, não duas, mas 3 Ferraris do LeBron. Ou com o carro ainda mais caro dele que veio de um videogame. Veja, o Porsche 918 Spyder como esse é um dos carros mais difíceis no Need for Speed. Então LeBron comprou um igualzinho, com uma placa personalizada de rei e 3 motores. Não é por acaso que ele sempre aparece acelerando e posando com ele em fotos. Custou $850 mil. Por fim, a coisa mais cara que LeBron dirige foi inspirada por Travis Scott, após a notícia de que ele comprou um Maybach Land Rover. Eu sempre tive uma paixão por essas coisas ultra raras. Sim. Coisas sempre fora do comum. Só o espaço, distância e privacidade já proporcionam uma experiência diferente. Após tudo isso, uma loja de customização postou fotos de um Maybach branco igual ao do LeBron e o marcou, pedindo para curtir o novo carro. Como só 99 caminhonetes dessas foram feitas, LeBron e Travis estão entre os poucos que conseguiram uma, por $1,6 milhão cada. No fim, LeBron tem todos esses carros, mas ainda acho que os de outros jogadores da NBA eram melhores e eles vencem essa rodada fazendo 1-0. Mas sejamos sinceros, LeBron já está acostumado a virar jogos e ainda tem casas melhores que as de outros jogadores. LeBron tem joias que competem com as de outros jogadores da NBA e mais. Mesmo assim, outros podem vencer às vezes. Vamos comparar o estilo dos relógios de outros jogadores da NBA com o de LeBron. Primeiro, o que ele está usando, porque está com um relógio de grife no pulso. Esse é o relógio Versace Icon Active, meu favorito atualmente. Ostentar um relógio Versace é legal, mas não se compara aos do Ja Morant, que combinam com suas correntes de diamante. Ele usou essas correntes insanas com Audemars Piguet combinando e outro AP cravejado, ao qual deu um apelido. Adrian Peterson, tá ligado? Pena que essas não são tão insanas quanto as do LaMelo Ball. E nem falo só do relógio que ele criou, com o rosto e o nome dele. Mesmo ostentando o relógio de 15 mil, o próximo dele é um Cartier Santos totalmente personalizado. Com quase mais espinhos do que um cacto. Nunca vi algo assim, provavelmente por isso ele pagou 60 mil. Pelo menos esses relógios não fizeram ele passar vergonha, diferente do Jason Tatum. Desculpa, mas eu preciso perguntar. Esse relógio é de verdade? Parece um relógio de criança ou algo assim, sabe? O que você acha do seu... Isso foi insano. Ok, não vou mentir, isso parece brinquedo de criança ou plástico colorido barato. Mesmo sendo na verdade um raro Richard Mille que tem diamantes especiais cortados dentro, custou $200 mil. Mas Jimmy Butler gastou ainda mais copiando Lionel Messi. Depois que Messi foi visto usando esse Patek Philippe incrível, Jimmy também comprou um. De perto, é ainda mais impressionante do que eu pensava. Esse diamante baguete cercado por baguetes em arco-íris também tem pedras coloridas internas, por isso custa 225 mil. Mas eu nunca pensei que veria Karl Anthony Towns comprar um relógio que toca a música. Sim, o relógio do Cat tem pequenos detalhes do filme, como um piano de verdade. Custou pra ele 300 mil. Mas é claro que o relógio mais maluco do Luka Doncic tem nome de comida, cara. O Luka Doncic está muito gordo? Cara, ele está, sinceramente. Tipo, ele está mesmo.
Na primeira entrevista do Tubby com os Lakers, ele usava o Banana Royal Oak, um AP de ouro amarelo que custa 350 mil. Mas quando se trata de Rollies, Anthony Davis tem problema com gastos. Não ficou satisfeito só com um coberto de diamantes e listras de tigre, que também dá para ostentar ao lado do LeBron. A AD ainda tinha outros modelos em mente. De verdade, esse é o melhor relógio de todos. O Rolex Daytona dele está cheio de pedras brilhantes e coloridas, fazendo sua coleção de Rollies superar 800 mil. Mas o relógio mais caro que qualquer jogador possui não é algo que eu esperaria ver no pulso do Kyle Kuzma. Esse é ele. Patek Philippe em parceria com a Tiffany & Co. Esse relógio raro está deixando todos enlouquecidos pela dificuldade de consegui-lo. Se você sabe algo sobre esse relógio, eles só fizeram 170 unidades dele. E ele não mentiu, cara, só alguns dos mais ricos como Jay-Z e o Sr. Lobo de Wall Street têm um desses. Porque custam 1,5 milhão. Outras estrelas têm relógios que superam minha coleção. Mas será que compraram relógios suficientes para superar a coleção do LeBron? Ele tem Rolex, Richard Mille, Patek, Cartier, uns APs insanos. Quero dizer, o LeBron tem de tudo, então nem preciso falar muito sobre o Apple Watch que ele deu de presente para todos os companheiros de equipe. Começando pelos Rolex, o cara tem um com mostrador laranja, um Yatmasse dourado e azul, e um modelo único usado vendo o Messi jogar. LeBron também usou esse em um jogo da NFL. Era de ouro rosa com diamantes no mostrador. Após se tornar o primeiro jogador a atingir 40 mil pontos na carreira, ele comemorou com um relógio prata e preto que custou quase o mesmo que seus pontos. 40 mil. LeBron também possui o Rolex Eye of the Tiger, já citado para Anthony Davis, então não vou repetir. Mas o Rolex mais insano do LeBron, pra mim, pode variar conforme o humor dele. Não é só um quebra-cabeça colorido e pedras preciosas no mostrador. Na parte de cima, ele muda as palavras conforme sente e na lateral pode escolher entre muitos emojis. Espera, viu o logo do Hoopflix ali? Até o LeBron curte? Você precisa se inscrever por isso. Mas beleza, esse relógio custou só 60 mil, então os Richard Mille dele tem ainda mais. Após combinar o visual com um dos Richards vermelhos mais estilosos que já vi, LeBron conseguiu uma versão azul, limitada a apenas 150 no mundo. Mesmo que esses dois relógios juntos custem 900 mil, o Patek do LeBron é ainda mais caro. E ele pode ser comido, já que tem cor de chocolate. Ele vem em uma caixa dourada que lembra uma barra do Willy Wonka, por isso exibiu na estreia do filme, já que custou 100 mil. Mas ele gastou ainda mais em uma versão de outro mundo. Com uma caixa de ouro rosa, esse Patek não tem apenas estrelas e a lua no mostrador. Ele até mostra a órbita da lua, que aposto ele nem sabe o que é. De qualquer forma, LeBron usa sempre seu relógio de outro mundo, que custou 175 mil, ainda assim mais de 5 vezes mais barato que seu relógio mais insano até agora. Feito com 10 tipos de diamantes, esse relógio cravejado parece coisa de rapper. Mas LeBron conseguiu um que fez sua coleção de Patek ultrapassar $1 milhão. Sobre Cartier, LeBron não possui apenas uma versão rara coberta de diamantes baguete que custou 350 mil. Ele imitou Kanye e outros rappers famosos que conseguiram o Cartier Crash. LeBron foi visto com uma versão semelhante, porém superior, com pulseira de couro de jacaré e uma das apenas 67 produzidas. O que adoro aqui é o uso de ponteiros azuis para horas e minutos, além do cabochão de safira azul na coroa lateral do relógio. Agora vamos falar de uma marca onde LeBron gastou tanto que pôde criar seu próprio relógio. Ele participou da edição Royal Oak LeBron James. Foi um relógio que ele ajudou a criar depois de fazer parceria com a Aldemas, então é claro que ele colocou alguns diamantes na lateral. Mas nem mesmo ter um evento de tapete vermelho para o próprio relógio faz com que ele chegue perto do mais insano dele. Não me refiro ao AP com cores de Pokébola que ele usou no banco. Porque ele gastou ainda mais em um relógio de super-herói. Na época, Pantera Negra dominava as telonas, então não foi surpresa as câmeras flagraram LeBron usando esse relógio. Preto e roxo, com Pantera Negra pulando do AP. Esse relógio é insano e custou 300 mil pra ele. Mas se você achou caros aquele relógio e o AP azul de cerâmica dele, que custou 400 mil, o LeBron gastou ainda mais em um AP de ouro com 32 safiras, levando a coleção de AP dele para mais de 1.300.000. Mas o relógio mais insano do LeBron fez ele viralizar mais que o Super Bowl. Ele foi visto com o Patek Tiffany Blue, um dos relógios mais cobiçados do mundo. Por isso, ele só aparece em estojos ou no pulso de celebridades, já que hoje é vendido por mais de 1,5 milhão. Então, com tantos relógios desses custando milhões em cima de milhões, eu simplesmente tenho que dar esse ponto para o LeBron, cara. Está 1 a 1. Já vimos como os jogadores se comparam ao que LeBron dirige e aos relógios que usam. Agora veremos se conseguem viver como um rei. Alguns jogadores possuem algumas das casas mais insanas entre todos os atletas.
O apartamento de Lonzo Ball, jogador da NBA, fica no 50º andar e oferece muito espaço, ideal até para treinar seu cachorro. Esse lugar tem uma grande piscina na cobertura e vistas incríveis da cidade, incluindo a arena dos Lakers. Mas custar 1.600.000 é mais barato que outro jogador que comprou uma ilha. Em Belize, a ilha em formato de coração de Red Bullock possui quadra de basquete e caverna particular. O cara ainda pode dar umas voltas no barco dele ou comer umas comidas exóticas preparadas pelo chefe particular. E olha, eu espero que sim. A ilha personalizada do Red custou 2 milhões, mas Ja Morant não só gastou mais em uma casa. O cara comprou um castelo inteiro. Olha só pra isso, cara. Não só tem um espaço dedicado às camisas autografadas, como também outro cômodo pra ele detonar todo mundo no 2Kit. Já também tem mesas de sinuca e uma piscina onde os amigos dele fazem a festa, mas esse lugar todo custou só 3 milhões de dólares. Outro jogador gastou ainda mais para morar em um zoológico. A gente provavelmente tem mais de 1.000 animais aqui agora, de Gnu, Eland, Red Lashby, cervo vermelho da Nova Zelândia, temos alces, avestruzes, cangurus. George Hill tem 900 acres que abrigam alguns dos animais mais exóticos do mundo. O complexo dele inclui uma garagem com carros antigos, uma grande coleção de tênis e uma quadra oficial de basquete. Por 5 milhões de dólares, ele deveria ter comprado a casa do Jaylen Brown, que era um antigo armazém. Ignore esses guias turísticos, pois a cobertura do Jaylen fica no centro de Boston, em um antigo armazém. Há uma área na cobertura com vista para a cidade, facilmente reconhecível pelas camisas autografadas nas paredes e uma cesta de basquete com seu apelido. Mas o armazém dele não tem barbearia como o da casa do Kevin Durant. O Kevin Durant corta o cabelo dentro da própria casa, que também tem uma academia com sauna e uma adega mais alta que o próprio Slenderman. Agora, com uma piscina desse tamanho e uma vista da cidade inteira assim, dá pra entender por que a casa do KD custou 6 milhões de dólares. Mas a casa do Shai Gilgeous-Alexander quase fez ele morrer. Shai havia acabado de se mudar para uma mansão enorme com acesso privado ao lago. Também tinha um dos cinemas mais insanos de qualquer casa de jogador e uma academia enorme onde ele sempre treina. Então o Shai amava esse lugar. Até que pessoas aleatórias começaram a aparecer e estavam caçando o antigo dono da casa. O antigo morador daqui era um golpista de criptomoedas famoso, que vivia no luxo após roubar 40 milhões de dólares de investidores. Então todo mundo estava procurando por ele, a ponto de ele ter sido sequestrado daquela casa e quase espancado até a morte. Me desculpe. Sinto muito mesmo. Não quis nem tive intenção de prejudicar ninguém. Suspeitos continuavam procurando por ele. Shai sentiu que sua vida estava em risco e entrou com um processo para cancelar a compra da casa. Após descobrirem que os vendedores ocultaram o histórico da casa e que Shai poderia receber visitas ameaçadoras, ele ganhou o processo pelos 6 milhões de dólares pagos e nunca mais voltou lá. Mas olha, nem toda casa de jogador da NBA é tão séria assim, porque LaMelo Ball gastou muito mais em uma casa só para poder pousar um helicóptero nela. Ele só consegue porque sua mansão tem heliponto privativo à beira-mar. E ainda tem um quintal com quadra de tênis e uma praia particular. Então, se tudo isso não valer 11 milhões, ser vizinho de Michael Jordan com certeza vale. Mas falando do GOAT, uma das casas dele é um lugar onde rappers gravam videoclipes. Travis Scott usou a mansão de Jordan por ser uma das casas mais icônicas já possuídas por um jogador da NBA. A entrada tinha um portão com o número da camisa de Jordan, o quintal uma piscina em forma de bola de basquete e não só uma sala de jogos ligada ao cinema. Havia também uma quadra de basquete coberta que Travis usou em um videoclipe. Não me surpreende que ele tenha filmado tudo aqui. A casa de Jordan custou 15 milhões. Mas outra lenda da NBA mora em um parque aquático. Tem um rio lento, toboáguas insanos e até cachoeiras, então Tony Parker está sempre se molhando no quintal dele. E por dentro tem uma sala dedicada a todos os troféus dele. Mas se ele gastou 17 milhões de dólares nisso, vamos ver quanto outra lenda pagou por ter praticamente uma loja de tênis na própria casa. Bom, primeiro temos que mencionar que todo esse condomínio fechado é onde a família do Mike Bibby mora, mas a casa dele é a maior. Começa com uma piscina enorme nos fundos que tem uma cachoeira. Dentro, ele tem uma sala de jogos incrível com Mario Kart, provavelmente de um fliperama, e uma sala secreta que não mostra a ninguém. Ninguém tem vídeo disso. Vou te mostrar rapidinho. Beleza, já chega.
Agora Bibi precisa. Talvez não quisesse mostrar o lugar mais insano, mas consegui pra vocês. É uma sala de Jordans, com mais de 300 mil dólares em alguns dos pares mais exclusivos já feitos. E ainda tem uma quadra subterrânea de tamanho oficial. Ter uma loja de tênis na mansão ajudou a valorizá-la em 23 milhões, mas Steph Curry gastou milhões extras só pra morar em uma montanha. A mansão do Steph não tem apenas vistas perfeitas para o oceano. Ela tem janelas do chão ao teto para o Steph viver dentro ou fora, um bar esportivo no porão e o melhor, ele instalou um simulador de golfe. Assim que eu tive um espaço na minha casa onde cabia não tive dúvida em tentar conseguir um. Mesmo com a mansão do Steph tendo piscina gigante e praia particular, só por estar em uma das maiores montanhas de Malibu, ela custa 26 milhões, ainda mais barata que a casa do Anthony Davis, que parece feita para presidente. Por fora, essa grande casa branca possui piscina olímpica e cozinha externa onde o AD sempre cozinha. Depois, por dentro, ele tem uma academia para ficar forte, um mini fliperama com jogos de basquete, um espaço para várias camisas autografadas e também tem uma sala de jogos onde ele faz transmissões na Twitch. Mas mesmo que o AD tenha a casa mais cara até agora, custando 31 milhões, antes de simplesmente dar a vitória para esses outros jogadores, a gente precisa ver como o LeBron vive. A casa do LeBron começa com seu primeiro apartamento no 6º andar deste prédio em Akron, um lugar que ele nunca quis esquecer. Então ele recriou o apartamento no museu dele. É exatamente assim que meu apartamento era. A sala de estar, meu quarto, a cozinha. Agora esse lugar é algo de que LeBron se orgulha, diferente da casa que comprou e virou seu maior arrependimento. Existe alguma compra da qual você realmente se arrepende? Tipo, aquela que você gostaria de ter o dinheiro de volta? Sim, eu comprei uma casa em Las Vegas. Meu Deus. Tudo bem, uma casa de 2 milhões de dólares é a mais barata que ele comprou. LeBron gastou milhões a mais só para morar perto do mar. Cercada por água e com praia no quintal, a cobertura de Miami do LeBron tem ainda uma piscina incrível e sala de estar ao ar livre. Só de morar lá, ele tem acesso a uma pista de patinação no gelo, simuladores de golfe e corrida de carros, uma pista de boliche inteira, um cinema e, o melhor de tudo, uma boate de 2 andares inteira. Com certeza queria morar aqui, mas sou só um youtuber bobão sem 9 milhões de dólares. Já a próxima casa do LeBron custou mais que o dobro e ainda o tornou alvo de um crime. O LeBron raramente é filmado em casa. Então, quando saíram vídeos dele na garagem, que tinha uma cesta de basquete e carros caros, alguém deve ter reconhecido exatamente onde era a casa em Brentwood e a vandalizou. Antes de jogar nas finais da NBA, o astro do basquete LeBron James soube que alguém vandalizou sua casa em Los Angeles com uma ofensa racial. O racismo sempre fará parte do mundo, parte dos Estados Unidos. Sabe, o ódio, especialmente para afro-americanos, é algo que se vive todos os dias na América. Cara, LeBron parecia realmente decepcionado com toda a situação, porque alguém tentou estragar a mansão dele sem motivo algum. Aquela casa valia 21 milhões. Mas tudo bem, felizmente eles não encontraram a mansão mais cara dele porque ela não vale quase o dobro. Ela virou cenário de filme. House Party, filme com participação do LeBron, foi gravado na casa mais insana dele. A mansão dele em Los Angeles, em preto e branco, tipo um Oreo, tem piscina, bar completo e lounge para charutos, sendo perfeita para festas em casa. Por isso cenas do filme foram gravadas lá. Estamos na casa do LeBron. LeBron quem? James. Eles fizeram uma grande festa na mansão do LeBron, avaliada em 39 milhões, com vários famosos presentes. Agora beleza, beleza, beleza. LeBron pode até ter a mansão mais cara de que falamos. E por mais que eu adoraria elogiar ele como sempre, eu não posso dar essa vitória pra ele, cara. Agora com o placar em 2-1, talvez LeBron tenha mais sorte sendo o primeiro na próxima rodada. Vamos comparar as correntes de diamante com as mais insanas da NBA. A coleção do LeBron começa com uma corrente de um troféu de campeonato de ouro e uma corrente de ouro com uma cruz. Depois de passar a usar 3 correntes diferentes com cabeça de leão, LeBron colocou os nomes dos filhos em outra corrente com diamantes, chegando às suas correntes mais insanas, todas cobertas de diamantes. Porque depois de passar o Michael Jordan na lista de pontos de todos os tempos, o 2 Chainz tirou uma das 10 correntes de diamante dele para dar de presente pro LeBron. Deve ter sido uma dessas correntes estilo tênis dançando como Michael Jackson. Porque a corrente do LeBron, ainda mais insana, combinava com seu tênis. Após lançar o LeBron 4 Cavaleiros, ele apareceu com uma corrente cravejada com pingente de cavalo de diamante. LeBron representou sua cidade natal com uma corrente de Ohio, decorada com diamantes coloridos cobrindo Akron.
Uma das minhas correntes favoritas do LeBron brilha no escuro, porque com olhos vermelhos brilhando, LeBron estava no modo demônio com um leão dourado usando uma coroa de diamantes. Mas $50 mil por isso é menos da metade do que ele pagou para combinar com o Dre. Porque depois que eu vi ele usando um cordão da OVO, o LeBron também foi visto com era um pingente de coruja de diamante e ouro de $110 mil combinado com um pingente brilhante de Jesus. Mas LeBron gastou mais que o dobro em outro cordão, sendo elogiado por um joalheiro famoso. Não fui o único que não tirava os olhos desse cordão insano do LeBron, mas $300 mil por ele é realmente insano. O cordão mais insano do LeBron veio de um recorde seu, que nunca será quebrado. Era 7 de fevereiro de 2023. LeBron iniciou o jogo precisando de 36 pontos para bater o recorde histórico de pontos da NBA. E depois de jogar muito durante toda a partida, ele finalmente fez um arremesso de fadeaway para entrar para a história. Depois de quebrar esse recorde que nenhum jogador jamais chegará perto, um joalheiro não só fez uma caixa personalizada para a corrente do LeBron, como também colocou dentro dela sua obra-prima, uma corrente cravejada de diamantes com gravações de todas as suas conquistas e dos times pelos quais ele jogou. Na frente, lia-se maior pontuador da história da NBA, com sua cabeça de leão característica e olhos de diamante, além do logo dele em diamantes roxos e amarelos, representando os Lakers. LeBron postou uma foto usando sua corrente do recorde, que vale $300 mil. Tudo bem, o estilo do LeBron com correntes é algo que todos querem. Mas agora, vamos ver as correntes dos outros jogadores, que podem ser ainda mais insanas. Nikola Jokic não só usa os cubos de diamante dos colegas, como também ganhou uma corrente brilhante por ser o jogador defensivo da partida. Depois há estrelas como Jason Tatum com uma corrente de diamante com suas iniciais e Anthony Davis com correntes de iniciais e número da camisa. Anthony Edwards apareceu com uma cruz de diamante em uma corrente com pedras coloridas. Estou surpreso que Zion não tenha ganhado uma corrente do OnlyFans como Jack Doherty. Ele ganhou uma manopla do infinito do Thanos segurando uma bola de basquete. Mesmo com todas essas correntes insanas, a do Giannis fez ele se sentir como um rapper. Após liderar seu time ao título da Copa da NBA, o SportsCenter deu isso pra ele. Como você está se sentindo, Giannis? Eu vou mandar umas rimas. Falando em rap, o colar mais insano do Trae Young foi um presente de... Young novato do ano, na minha opinião. Entendeu o que quero dizer? De mim e da minha esposa. Trae ganhou uma corrente cubana de diamante com seu apelido, uma bola de basquete e o número da camisa. Provavelmente é a minha peça favorita que eu tenho. As correntes preferidas de Steph Curry e Ja Morant são as que têm seus próprios logos. A da Steph é toda em ouro rosa, com o número da camisa atrás e vários diamantes formando o logo SC na frente. No jogo no Madison Square Garden, você usava uma corrente do logo. Quando conseguiu? Se quiser, conte quanto custou. Sim, foi o que mais gastei em uma corrente. Vou deixar assim. Já transformou um de seus logos icônicos em uma corrente das mais únicas que já vi, mas nenhuma supera a do LaMelo Ball, que parece ter vindo do espaço sideral. LaMelo literalmente mandou fazer um OVNI coberto de diamantes azuis, então dá pra entender por que ele ostentou isso durante um ensaio fotográfico. A corrente dele custou $150 mil, mas nem se compara à do Allen Iverson, feita de diamantes baguete enormes com o número da camisa em algarismos romanos. Meu Deus. Se $200 mil em uma corrente já parece loucura, Jaylen Brown gastou ainda mais só para combinar com seu anel de campeão. Agora ele queria uma corrente de ouro com verde nos elos, na mesma cor do anel dele. Ela tem uma esmeralda de 200 quilates e custou $250 mil. Mas, sinceramente, a corrente mais insana, na minha opinião, não é só a mais cara e nem pertence ao DeAndre Ayton. Os fãs disseram que era a joia mais bonita que já tinham visto. Os comentários diziam isso, e mais após verem a obra-prima do Ayton. Nem sei por onde começar com essa corrente, os detalhes são insanos. Tem flores de pedras coloridas e uma cruz gigante de diamante. É oficial, cara. Ele possui uma das correntes de $300 mil mais impressionantes do mundo. Então, somando isso a todas as outras correntes dos jogadores, tenho certeza de que vocês sabem onde quero chegar com isso. Isso dá a vitória para eles nessa rodada, o que oficialmente faz com que eles superem o LeBron. Agora, eu deixaria o LeBron tentar outra virada de 3-1, mas às vezes, quando ele e outros levam as coisas a sério demais, acabam sendo multados em dezenas, centenas de milhares ou até milhões de dólares nesse vídeo. As coisas são realmente tão loucas assim, então estou indo pra lá. Não sei você. Talvez só, quero dizer, você realmente não tem muitas opções aqui. Só clica nesse vídeo aqui, sabe? Clica. É só ir lá, clicar. Te vejo por lá.